chegando aí, minha gente. Tô um pouco atrasado hoje, a pescaria me deixou abandonado. Eu vou falar um negócio aqui, minha comadre, pra senhora aí que tá me vendo aí, me ouvindo. Seu marido hoje inventou uma história de dizer que hoje tem jogo do Flamengo, infeliz seco, sem pestana, desde sexta-feira que tá gritando sextou e bebendo, enchendo o rabo de cachaça. Eu vou falar um negócio com a senhora. Na posição que ele tá aí, a senhora pode deixar ele quietinho que hoje eu vou fazer a introdução. Ô diacho, o povo já tá todo mundo aqui, olha só a cara desse rapaz aí, concentrado, feito tudo. O outro tá parecendo, rapaz, que coisa mais linda esse rapaz, viu? E hoje nós temos aqui no programa aqui, pra chamar a atenção totalmente, ele aí com camisa cor de abóbora, sei lá, cor sim, cor não, furtou tudo. E um convidado pra lá de especial, vindo diretamente de São Paulo. Ele aí com óculos, lá, aquele cara lá de filme americano, pensa num homem bonito retado. Ainda bem que a esposa dele tá aqui, rapaz, que coisa legal do mundo. E ao meu lado tem ela. Opa! Você não vai falar nada comigo, não? Você não vai falar nada comigo, não? É uma coisa muito sistemática, você tá com raiva, né? Não vai falar nada comigo, não? Falar o quê? Depende. Dá boa noite pros astronautas aí. Novamente, boa noite, pessoal. Dos astronautas, fala. A todos os astronautas aí, boa noite, fala. Fala, gata, misericórdia. Tá falando nada, viu? Tá meio atropelada ela hoje, tá castigada. Outra coisa bonita, retada. Ó, minha filha. Vai chacar o calguel aí, quanto, minha filha. Ó, trem bonito, olha. Gente, bem-vindo ao programa Calça e a Calça, só começando. É a noite hoje com você, levando um sorriso a todo mundo aí, a todas as famílias aí. Tira, sai fora, gato miserável. Olha, tem uma coisa seguinte, ó. Eu vou liberar o microfone aqui da galera aqui. Você vai ver aqui, porretada de gente fina aí. Alô, Dom Galego? Alô, estamos aí. Estamos aí o quê, né? Estamos aí aqui, um prazer imenso. Dá boa noite o povo, né? E queria dar boa noite aqui com o Niltinho aqui, ó, uma pessoa que eu sempre admirei, sua esposa ali, o grande Assis Javali, e Mangambina aqui, que é uma... É um coco. É um caminhão. De histórias, rapaz. É um cacho de banana madura. Para contar e exemplo de vida, né? Parece uma rapadura tão doce que é. Isso aí, para fazer essa história hoje aí. E tu, Javali, como é que tá? Não como você, mas gostaria. Lá o cão. Boa noite a todos. Dá boa noite. Boa noite a todos. Encosta o microfone na boca. Você tem pavor de microfone na boca? Deus é mais. Boa noite a todos os internautas aí que nos acompanham aí nas redes sociais. Forte abraço. Hoje aqui o programa tá pesadíssimo, com altos convidados aí de qualidade. Um rapaz que veio diretamente lá de São Paulo para participar do programa aqui. É um prazer estar recebendo aqui. E nosso amigo, criador e idealizador do projeto Resgate, Manuel Binas. Prometeu e hoje vem ao programa. Seja bem-vindo, Binas. Agradecer também a presença da esposa de Niltinho, que está aqui presente também. E nossa dançarina melhor do Brasil, Sandrinha. E meu amigo com o chapéu de coca-boi enfiado, Pastor Valdomiro aí, fazendo a graça. Olha, filhinho, eu vou te falar uma coisa aqui, viu, filhinho? Olha, você tem uma coisa que eu gosto de taioba, viu? Né? Então hoje nós vamos comer farofa de taioba, porque tem presente pra você do Natal, né? Eu digo que tem presente pra você que veio direto do Papai Noel com um saco grande, viu? Já me emocionei, tem presente hoje, eu que não ganhei nenhum presente desse Natal, vou receber um presente do programa aqui hoje, isso é muito bom, é com você. É um saco atrasado do Papai Noel, mas é que vem com tudo, viu, filhinho? Deus é mais. E aí, né, galera, tudo bem? Rapaz, bom demais. Quais os calços nós temos hoje, né, galera? Hoje a gente tem muito Dá pra você encostar o microfone na boca? Tem muito caso aí, tem sonho, né? Sim. Tem um sonho que eu sonhei com o prefeito, né? O prefeito em Brasília encontrar com o Bolsonaro. Fui em Tem Brasília. o sonho também de João Alemão fazendo essa da tiramboia, né? No enxadão, né? E tem o caso da cobra que toma cerveja pra Joferinha. Não acredito no negócio E dele. tem o caso também da galinha que viu o espírito de xó, correndo no cara. Ei, Javali.
O nome do cara é Chorrochó, é Corró? Chorró. Explica. Chorró que não gostava de galinha, Ah, né? beleza. Então é o seguinte, nós vamos começar aproveitando a presença do nosso artista aqui e vamos de música aí com ele, né, velho? Vamos ver como é que tá isso aí. Aí. Boa noite, como é que tá o senhor? Tudo bom? Obrigado, gente. A todos vocês, internautas aí, muito obrigado. Um prazer todo meu de volta aqui nesse programa. Eu que sempre curti vocês, sempre matei a saudade da minha terra, do que está acontecendo, né, Galego, sempre aqui com você. E fico feliz desses projetos terem se tornado o que é, né? Porque na verdade hoje mesmo eu falei com duas pessoas de 2 estados e todo mundo aguardando. E me deram notícia, eu não falei para eles que eu estaria aqui. Vocês sim divulgaram e eles souberam através da mídia que nós estaríamos aqui hoje. Então fiquei feliz. Sinal de que não é a presença nem meu, nem do Binos, né? Não é a presença da gente aqui, mas de vocês mesmo, o sucesso de vocês. Obrigado. Acho que é muito legal isso, muito importante. Vocês estão tomando aí uma proporção e que é importante demais manter isso vivo. A gente tem pedido muito aqui em Itaém essa questão cultural. Sempre fiz uma crítica aí, construtiva, é evidente, né? Jamais destrutivamente. Nesse sentido, de preservar isso, coisa que a gente vem batalhando e falando desde a época da gincana, desde a época das coisas, dos campeonatos, dos torneios, coisas fantásticas que tinham aí, iniciativas através das escolas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Meu Deus do céu, muito bom retornar à tua casa e poder estar fazendo música. Obrigado. Nós ficamos agradecidos aí pelo reconhecimento, pelas palavras. Ed, só dá uma regulada aí antes do artista começar a tocar, porque os internautas aqui já estão dando chicotada em nós e diz que o som tá horrível. Então tem alguma coisa de errado aí. Eu também tô sentindo que tá errado alguma coisa. Já vai dar lá fora e vai lá. Deixa eu ir lá dar um ponto. Vai dar uma olhada lá fora pra mim, por favor. Vou ver se algum vizinho falou um fuxico ali sobre esse som. Vai lá. Enquanto isso, nós vamos passando o som aqui, vamos melhorando. Tá com pau aí. Pode picar o pau. E quando o Nilton decidiu vir do programa e ele aceitou o convite, eu fiquei muito feliz, porque Nilton, para mim, hoje é um dos maiores artistas de Itaém. Então, os 5 maiores artistas de Itaém, os 4 maiores artistas de Itaém, o Nilton é um deles. E eu sinto também muito feliz da esposa dele estar aqui, que a esposa dele é filha de um ex-vereador de Itaém, na época que Itaém tinha vereador. E o pai dela era um poço de bondade, entendeu? Então as pessoas de Itaém têm que relembrar isso aí, né? E guardar isso na memória, que o pai dela não pode cair nesse esquecimento, porque ele faz parte da história de Itaém, entendeu? Da história política de Itaém ao lado do bem. Ele fez a política para o lado do bem. Ele fez a política como devemos fazer, política voltado para o meio desfavorecido. Isso que eu estou honrado de fazer. Vamos lá, os internautas falaram que o som melhorou, o som tá bom. O DJ Wesley falou que o som tá bom. Se ele é DJ, ele deve entender de som, hein? Entendi. DJ Wesley é aquele que fez a árvore de Natal, né? Uma música minha, então, chamado Alto da Serra. Só um instantinho, alguém que tiver com o retorno, o celular ligado, não sei se é você, Javali, assim, baixa o volume, ou então usa um fone, a gente tem fone aqui, porque senão dá retorno aqui pra nós, é ruim. Já o meu tá baixado. Aí é por isso que o som fica ruim lá pra quem tá vendo. Então vamos lá, Rodrigo, vamos de música. Essa música chama-se Alto da Serra. Tá vendo aquela casa no alto da serra? Era lá que eu passava só pra ver o meu amor. Tinha uma rede na varanda, plantas dependuradas. À noite a lua nos beijava, era só eu e meu amor. Era só nós dois. Era só nós dois, amor. Era só nós dois.
o resto todo do mundo era deixado pra depois. Era só nós dois, amor, era só nós dois. O resto todo do mundo era deixado pra depois. Essa foi feita pra Silvânia Santos. Tá vendo aquela casa no alto da serra? Era lá que eu passava só pra ver o meu amor. Tinha uma rede na varanda, plantas dependuradas, e à noite a lua nos beijava, era só eu e meu amor. Era só nós dois, era só nós dois, amor. Era só nós dois, e o resto todo do mundo era deixado pra depois. Era só nós dois, amor. Era só nós dois, e o resto todo do mundo era deixado pra depois. Rapaz, negócio bonito, hein, velho? Fiquei viajando aqui. Viajei um bocado aqui, né? Manda outra do Aí agora, Bolado com você essa, machucou, porque começou logo machucando assim. O homem começou terrível, né? É. Você tá Então manda outra aí pra consertar a ferida que você causou. Eu fiz uma música em homenagem ao Gonzagão. Pra quem não sabe, eu sou educador em São Paulo. Como eu dou aula de música e arte lá. E já completando esse ano 30 anos de profecia, então assim, trabalhando com criança, com projetos, pessoas idosas, trabalhei com diversas faixas etárias, né? Então essa música era uma homenagem a Luiz Gonzaga, pelo fato da época, na época as pessoas não tinham tecnologia, no sentido de eletronicamente poder atingir algum público, e tem pro meio do mato, pro meio da roça, aqueles carros bonitos que nem conta aqui, muitas vezes nos levam pra lá. Então assim, era triângulos da bumba e sanfona, né? Então, com base nisso, eu fiz uma música, na verdade, quase gravada pelo Fala Mansa. Como o projeto era menos comercial, a gravadora tinha outras prioridades. Gravaram um Shot da Alegria, na época. Todo mundo conhece, mas essa música aqui seria uma música, talvez dos maiores orgulhos meus também. Dos meus orgulhos a seguir. Eita, que saudade daquele tempo bom, onde tinha sanfona e lampião, no céu a lua cheia, no terreiro uma fogueira. Que saudade matadeira do forró de Gonzagão. Eita, que saudade daquele tempo bom, onde tinha sanfona e lampião, no céu a lua cheia, no terreiro uma fogueira. Que saudade matadeira do forró de Gonzagão. Carreiro de roça, candeeiro na mão, muita gente ali chegando, aumentando a multidão, um poeirão danado numa só animação. Que saudade matadeira do forró de Gonzagão. Puxava o fole pra lá, sanfoneiro, puxava o fole pra cá. Eita, tempo bom, que saudade matadeira do forró de Gonzagão. Eita, que saudade daquele tempo bom, onde tinha sanfona e lampião, no céu a lua cheia, no terreiro uma fogueira. Que saudade matadeira do forró de Gonzagão. Eita, que saudade daquele tempo bom, onde tinha sanfona e lampião, no céu a lua cheia, no terreiro uma fogueira. Que saudade matadeira do forró de Gonzagão. Puxava o fole pra lá, sanfoneiro, puxava o fole pra cá. Eita, tempo bom, que saudade matadeira do forró de Gonzagão.
Que saudade, matadeiro do forró de Gonzagão. Que saudade, matadeiro do forró de Gonzagão. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eita coisa boa, hein, velho? Tá, chega o microfone, fica quieto o microfone. Xerebebel. Mesmo que o microfone chama Xerebebel. Essa música, Edivaldo, eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque é o seguinte. Sim, na época eu parei para pensar e fazer um retrospecto de tudo que a gente estava fazendo no Projeto São Paulo, tocando as maiores casas de forró em São Paulo, que era exatamente o Carioca Clube, a Avenida Clube, e a maior casa que explodiu naquela época, né, que todo mundo ficou parado para tocar lá, Danado de Bom, junto com o Rio Meleixo, e as casas maiores de São Paulo a gente tocou forró pé de serra. Então, às vezes com Fala Mansa, às vezes com Rastapé. Um grande abraço se estiver nos assistindo, não sei se ele chegou a receber o link lá. O empresário do Rastapé é um meu amigo em particular, gente finíssima. Inclusive fizemos algumas lives juntos em São Paulo, né, em vários condomínios, junto com ele também empresariando, Zé Renato, um grande empresário em São Paulo. É um cara que leva todo mundo, que leva ao seu, que leva o Zé Ramalho, que leva todo mundo para São Paulo, e é um grande amigo. Olha aí, nós temos aqui ainda 3 minutos no primeiro bloco. Eu quero fazer a pergunta aqui, meu nobre amigo, artista, que nos dá orgulho. Deixa eu te perguntar, há quanto tempo tu estás em São Paulo? Eu cheguei em São Paulo 20 de janeiro de 92. Então agora fará 30 anos exatos, dia 20 deste mês. Rapaz, bom, a gente sabe que você não vive só de música em São Paulo, mas é uma cidade de muito músico nordestino. Eu queria que você falasse um pouquinho como é essa convivência. Existe uma ecleticidade, pode-se dizer, uma mistura de gêneros. Como é que é essa convivência sua? Eu sei que você puxa uma viola também à noite lá. Como é que é essa vida São Paulina de nordestino? Não, foi muito bom você falar sobre Edivaldo. Nunca me perguntaram isso. Por incrível que pareça, eu, graças a Deus, pelas minhas danças, a Globo de Campinas, Record de Campinas, Record de São Paulo, tive o prazer de conhecer essas pessoas, Eli Correia, esses caras, o irmão do Oswaldo Bétio, né, que é irmão do Zé Bétio. Eu tive o prazer de conhecer o Paulinho. Então, assim, o Paulinho é um grande comunicador também em São Paulo, né? Então, quando a gente fala de pessoas assim, de projetos assim, acaba a gente voltando para um tempo assim. Nós meninos, nós sonhamos muito aqui, nós trabalhamos muito aqui, mas é muito bonito quando desde pequeno você leva as coisas a sério. Então, eu sempre fui pesquisador, Então, se eu perguntar quantas músicas você sabe tocar, eu vou falar para você 5.000, 3.000, não sei quantos, de memória, sem pasta, sem nada, sem tablet, sem notebook, sem nada. Então, assim, é uma coisa, eu fico muito feliz por Deus me dar essa vou colocar assim, saúde, né, mental, para eu ter essa possibilidade de gravar tudo isso em memória. Porque eu falo o seguinte, eu lembro, e eu contei isso para a própria pessoa. Eu tocava aqui em Itaim, naquela época não era digitar, não sou tão velho assim não, mas eu vou falar uma coisa, na época era datilografada a música do Dominguinhos e da Anastácia. Um belo dia eu estava tocando num bar em São Paulo, isso foi uma coisa muito importante na minha vida, né, e falar sobre isso é importante. Eu pensei Liane, filha da Anastácia, então estava tocando a música da avó dela, falou assim, da mãe dela, falou assim, essa música é bonitinha, só para falar uma coisa, essa música é da minha mãe. E como é que é? Eu sou seu fã, eu sou sua fã, e você toca na música da minha mãe que você falou que é fã. Você acabou de falar, eu sou fã, muito fã da Anastácia. Então eu fico muito feliz. E eu quero te dar informação aqui. Isso na mesma noite ali, já umas 10 11 horas da noite. Enfim, ela me deu a informação de que era aniversário da mãe dela e que queria que eu fosse lá fazer surpresa à mãe dela e que ela morava bem ao lado ali. Eu acabei indo. Hoje eu moro praticamente uma rua, quase a mesma rua que ela.
Que coisa Né? bacana. Mesma rua, quer dizer, daqui da minha casa andando a pé, andando, né? 3 minutos até a casa dela. De carro eu gasto 30 segundos. Então, assim, a Anastácia hoje é uma grande amiga. E depois de tanto tempo você descobrir que você virou parceiro dessa pessoa, eu tenho 20 e poucas músicas com ela, é uma coisa muito feliz que eu fico. Outro dia ela me ligou, Newton, eu queria que você fosse ao estúdio. Eu fiquei muito feliz. Ela falou, e quero te dar uma notícia, quero te dar uma informação muito importante. Eu falei, quem é, Anastácia? Ela falou assim, eu convidei várias pessoas. Eu convidei a Fafá de Belém, convidei a Alcione, eu convidei a Zé Cabaleiro, convidei o Fagner, só que não tinha te falado. Esse meu disco tem que ter a sua presença. Agora você imagina um cara que chegou lá, que datilografava a música da mulher em Itaém, cantava a música da mulher aqui no Sol da Terra, no clube Recanto Tianenga, por aqui, na cidade, né? E depois você ter esse prazer de fazer uma música com uma mulher que tem 70, se não me engano agora 78 anos de idade, e que vira sua parceira, que mulher que compôs para Luiz Gonzaga, que compôs para Gal Costa, para Nana Caymmi, para todo mundo, virar sua parceira, te convidar para compor música com ela, chegar na cozinha dela e a gente fazer música junto. Então isso é uma coisa de Deus em primeiro lugar. E eu te falo, você tem que ter um mínimo de preparo, talento e humildade. Quantos anos ela tem mesmo? 78. A idade negada, então. Com todo respeito aos idosos. Olha, deixa eu te falar aqui, antes de ir para o nosso próximo bloco aqui, já vou deixar uma pergunta aqui para você responder qual foi a maior saia justa que você passou lá em São Paulo, mas vamos para o nosso intervalo aqui, vamos vender um jabá aqui, entendeu? Viu, filhinho? Vamos vender um jabá. Programa Causos e Acausos. Oferecimento Dr. Eduardo Astória, Silvio Ramalho, Nilson Miranda, Romeu Gazinelli, Tiago, Estados Unidos, SL Odontologia, Mendes, Estados Unidos, Mau Mau, Portugal, Rodomark Correia, Blusan, Energia Solar. Voltando aqui aos... beleza, aqui já foi. Só tomando já o bloco agora com o Javali, mas aí eu quero saber a sua saia justa que você passou aí. Como é que foi lá? Eu passei 2 saias justas, né? Que eu me lembro, assim, vários destaques, porque uma é muito engraçada e a outra é fantástica, assim. As duas são engraçadas. Nós estávamos no programa do Gugu, o meu grupo chamado Transa Negra é um grupo de samba, que tinha toda uma transa chamada Transa Negra, porque exatamente não é transa do que a gente pensa, mas é uma transação negra do ponto de vista da música negra. Então nós tocávamos no Timaya. É substantivo que da Bahia já acabou. Então, nós tocávamos... mesmo. Nós tocávamos músicas do Timaya, nós tocávamos músicas do Ed Mota, do Cassiano, tocava do Cláudio Zoli, da banda Brilho, a gente tocava música de muitos negros. Então, assim, era uma música meio que soul music, né? Era um samba com soul music. Tanto que nós, na época, fazíamos, tínhamos bastante, éramos bastante vocalistas, e isso chamava muita atenção, porque nós abríamos voz a terça, a quinta, as pessoas ouviam se abrindo até uma oitava lá em cima, fazendo falsete, as pessoas se assustavam. Então, eram muitas pessoas afinadas ali, vou deixar a parte, nosso grupo era muito bom. Então, chegávamos nós, Negritude Júnior, só para contrariar, muitas vezes estava com dupla sertaneja, estava ali Zezé de Camargo Luciano. Na época eu tive o prazer de fazer junto com o Ivete, ainda na banda Eva, nós fazíamos show assim, era comum você estar fazendo show para 30 mil pessoas, era comum, 30, 60, até o máximo que eu fiz foi 120 mil pessoas. Mas era o maior espaço em São Paulo, pra você ter noção, fora o Anhangabaú, o Vale do Anhangabaú era o lugar mais... o lugar maior, mais amplo que tinha PCB. Então na época tínhamos todo mundo junto. Sim, saia justa foi. Eu estava no Gugu, a gente ensaiou, a gente chegou no programa do Gugu, lógico, nervoso, primeira vez no programa do Gugu. O Magrão ligou pra gente em cima da hora, todo mundo foi lá pro escritório. Mais nervoso que bananeira sacudindo no vendaval. Aí chegamos lá, ensaiado todo mundo de um jeito, um passo diferente para dançar, porque era playback. E todo mundo ensaiado na primeira participação da gente, todo mundo foi para um lado e um colega só no meio para o outro. Só louco, 6 caras dançando para um lado e um colega na hora de girar o primeiro toque, desequilibrou todo mundo. Todo mundo, cada um ficou dançando do seu jeito. Primeira nota. Tinha uma batida na música que era assim, que era vem dançar. A música fazia assim. A nossa festa começou. Vem dançar.
dançar. A nossa festa começou. Vem dançar. Combinamos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ih, dava contratempo. Do pé direito, né? Só o gordinho entrou no pé esquerdo. Quando o gordinho girou assim umas 2 vezes, nós falamos, não, gordinho, eu queria embeliscar do meu lado. Ao vivo, já tinha mandado ver, já estava indo na gravação, ninguém parar, fazer o Gugu parar, perdeu um tempão. E o produtor se matando atrás, gritando, isso foi uma mancada, que eu queria dar beliscão no cara, e não dava pra dar o beliscão, quando eu fazia o gordinho girava do lado contrário, quando eu fazia assim, ele se distanciava de mim. Foi uma mancada isso aí. E a segunda foi a gente dançando num circo, daquela Eliana, né? Tinha um circo da Eliane, e tinha um circo da Eliana, e tinha um circo do Sérgio Malandro. E aí a gente foi no Sérgio Malandro, e aí a gente foi com aquele cara chamado Zé Ricardo, que trabalhava com o Gugu. E o que aconteceu? Ele pegou, ele deu um circo de presente para a mãe dele, entrou de sócio com a mãe dele, e a mãe dele ficou, então ela morava lá, tem um trailer dela, era o maior barato do projeto. E aí levava muita gente, na época levava a gente, tinha muita amizade com o Catinguelê, no iníciozinho ainda nem surgiu aí no Belo, porque o Belo ainda estava com um grupinho Soweto, e a gente foi com Exalta Samba e tal, não sei o quê. Tá, chegando lá, tinha um palco muito alto e tava um lamaçal muito grande. Pra gente chegar, parou longe, que nós tínhamos uma topica, né, gigante que dava todo mundo da banda, parou muito longe pra gente ir pisando nas tábuas. Os caras tratando a gente como se fosse realmente assim, os famosos, né? Então tinha tábua de fora pra gente pisar só naquela tábua. E só lamaçal, perdão aí. Resumindo, subiu direto no palco, Erivaldo. Chegou no palco, né, galego, quando nós vimos, quando todo mundo ensaiou, o pessoal tudo saindo pra casa da gente, o pessoal não dançou, não se envolveu, e a gente fez a parte de ao vivo para ir parte de playback, é que a gente começou a fazer ao vivo e nós falamos para os caras mais dançarinos, né? O Valmir, que agora toca lá na banda do Faustão, o Valmir Borges, meu parceiro, se estiver ouvindo, um grande beijo, mandei lá pro grupo, talvez esteja ouvindo. O Valmir e o Zé Luiz, que gostavam de dançar. O Zé Luiz, os dois gostavam bastante de dançar. E eu ficava preso por causa da guitarra. E eu com a guitarra, todo mundo, vai, vocês têm que pular lá embaixo para agitar o pessoal. Aí o empresário falou, pula, aquele circo meio escuro assim, cara. O cara... Eu já tô imaginando o que aconteceu. O cachorro do dono circo assim, ó. Tipo assim, se pular eu pego. Já preparado. Quando eles pularam com vocês, todo mundo gritou, olha o cachorro. Os dois voltaram, o palco era alto. Me puxa, pelo amor de Deus, meu tio, me puxa, vai. E o cachorro chegando, e a gente puxou esses caras, o cachorro querendo pegar. Aí, ao invés do povo começar a cantar, o pessoal começou a rir da cena dos dois tentando voltar pro palco. História oficial justa, um momento engraçado. E mais uma vez, rapidinho aqui, a moça, uma menina, eu tinha passado um palco para o outro para entrar os outros artistas. A gente mudar de palco num show que a gente fez outro lugar, que era um show político naquela época. Então a gente fazia parte lá, a Maluf contratava as bandas, outros contratavam outros e tal. Aí nós chegamos, vou passar de um palco para o outro e tinha um fã-clube da gente. Nosso grupo tinha um fã-clube e acompanhava todos os lugares que eu estava. Só que eu estava com vergonha, estava minha tia, todo mundo lá embaixo, passei vergonha. Fui passar correndo, a menina tentou pedir autógrafo, ficou por achando, puxou minha calça, eu fiquei com a calça no joelho, com a bunda de fora, e ela meteu a mão na minha bunda, assim, mordeu a língua assim, meteu a mão na minha bunda com força, e a minha tia, bate nessa menina pra mim. Falou pro segurança, você tá aqui pra quê? Bate essa menina pra mim. Ela meteu a mão na bunda do meu sobrinho. Ai, meu Deus do céu. Ô Java, Fala comigo, bebê. fala bebê, tudo bem? O que Tudo você tem ótimo. preparado aí pra nós? Olha, eu tenho preparado primeiramente agradecer a eles aqui que fazem acontecer todos os sábados que nos acompanham. Você fica me xingando, fala que eu sou puxa-saco, mas não é. Os caras são espetaculares, os caras não falham. Inclusive você está aqui para distribuir abraço aos nossos telespectadores. Isso. Eu gostaria... Não é, Sandrinha? Ela não é, Sandrinha? Tá falando? Não Sandrinha- fala na boca, Sandrinha. Sandrinha parece que não jantou hoje não. Sandrinha não tá muito bem. Fala, Sandrinha. Eu não ouvi, não. Agora ouviu? Agora eu tô ouvindo, Sandrinha. Se você tá falando, é. Ô Sandrinha, você vai dançar comigo hoje no final aqui? Deixa eu falar uma coisa aqui, não vou deixar nem ela responder. Ô, moção, você para com essa balança. Você quase quebrou 3 fios de costela de Sandrinha.
Eu tive que arcar com a medicação aqui. Foi mesmo? Não, mas a medicação que eu arquei aqui foi pra Nengalê, que ficou depressivo por causa disso. Não Foi pra mesmo? ela, não. Você foi Entendeu? o senhor, né, que eu dancei Sandrinha? Eu fiquei um pouco Hã? Mas Hoje, hoje... Vamos parar os dois, que eu não gostei. Eu não gostei. É. Eu não gostei, viu, Sandrinha? Sandrinha, eu não gostei. Mas machucou ela mesmo? Machucou ela mesmo? Fala, Sandrinha. Fala aí, fala. Demais. Sandrinha é uma boneca. Sandrinha é uma boneca. Deixa eu te perguntar, Sandrinha. Você perdeu algum contrato por causa dessa dança? Deixou de fazer algum show por causa dessa dança? Melhor nem responder. É o seguinte, Edivaldo. Vamos parar de lausa e parabenizar aqui. Tira esse porco dele, pelo amor de Deus, senão o povo não escuta nós lá. Faz eu te meter esse microfone aqui pra lá na cabeça, não. Estamos assistindo aqui o Wellington Silva. Peraí, deixa eu ver de onde tá vindo essa microfonia, velho. De onde tá vindo isso aí, meu Deus? É só no meu quadro que isso acontece. tá sacaneando você, Pô, tem que parar com isso, Edivaldo. Eu acho. É o seguinte, mandar um abraço aos nossos internautas que estão nos assistindo aqui. Nosso amigo Wellington Silva, nosso poeta Airan Ribeiro não está perdendo nenhum programa. Forte abraço, nós somos seu fã. Ó, né? E a Airan Ribeiro, né? Tá assistindo. Tá assistindo, Ele é o né? quê, né? Ele faz poema, né? Quem faz poema, pra mim, no céu meu pôr da roça, falar que é poeteiro, né? É ele mesmo. Eu falei isso aqui no programa. Respeita não. nosso poeta, respeita nosso poeta. O nosso poeta está assistindo o programa, Airan Ribeiro. Epaminonda Nunes, do Fogoso do Forró. Tá assistindo também. Aí, não. DJ Wesley, político. Tira esse povo daí, moço, pelo amor de Deus. Isso não é meu programa, não. DJ Wesley, nosso DJ. Ó, eu vou fazer igual o Nengalega e Joinha. Eu vou sair do programa. Rolou uma treta. Vamos lá. DJ Wesley, soldador, fabricador de árvore de Natal, tá nos assistindo. Forte abraço, DJ Wesley. Catabroca tá nos assistindo, jogador de poker. Quem mais está nos assistindo aqui? A Mauri, lá de Luxemburgo, também está nos assistindo. A Mauri Novaes, o homem que gastava o checão, deu tudo por nós lá em Portugal. Forte abraço a Mauri. Vanusa Celestino, Charles Araújo, Antônio Carlos Neres, que sabe quem é Antônio Carlos Fica Neres? soletrando o tempo todo, eu preciso como tempo. Antônio Cobrinha. Quem mais aqui? A praga dessa tem que voltar de novo para Gildazo. poder aprender. Ó, professor, como é que ensina, alfabetiza um porco, hein? Gildazo da casa João de Barro tá nos assistindo. Gildazo, forte abraço, meu amigo Gildazo. Surreal News tá assistindo também. Até o jornalista tá nos assistindo aqui. O Surreal News. Surreal News. Mandando um abraço pra Niltinho aí, ó. Fã de Niltinho. Mandando um abraço pra Niltinho. Agora esse cara aqui, esse cara que eu vou falar o nome aqui, né, galera? É a primeira vez que ele tá assistindo o programa. Você não nem conhece. Jurandir da Câmara. Olha, é Jurandir da Cama tá lá em Itu. Tá em Itu. Tá em tu? Tá em tu. Meu Deus, é mais. Ó, Epitácio Costa, também aí é jornalista também de Itaim, do site Itaim Fest. Mandando um grande abraço pra Niltinho aí e perguntando aqui quantos anos Niltinho tem. Niltinho tocou com o Luiz Gonzaga. Olha a cara dessa menina, essa mulher tá irritada Ela é com você. linda, né? Ela é linda. Ela é uma boneca, mas será ela que tá ela tem irritada. compromisso? E ela tem um aparelho, velho. Deixa eu ver seu aparelho, mano. Léo Twister tá nos assistindo e disse que breve vai estar aqui. Grande artista também, Léo Twister. Vai casar uma tempestade aqui, ninguém quer twist aqui. Tecladista turista lá de Portugal, Del Maia, tecladista turista também, tem um canal no YouTube aí. Ele é fera. Ninguém dava nada. Ele tocava aqui em Itaém. Ele era o famoso tecladista pé de cabra. É? Os 3 dedos assim, ó. Ele parecia o Chuck tocando.
O negócio dele era fazer carreira. Mas ele deu a volta por cima, viu, Javali? Ao contrário de você, que foi pra baixo e ele subiu. É mesmo? O que aconteceu com ele? Ele tá em cima agora, ele tá descendo a cara. Ele já tocou, ele fechou a boca de muita gente aí, né, galera? Ele tocou pra uma multidão de 100 mil. Tocou Ele na tá televisão. ganhando de Negão da Mala, que tem 980 milhões de visualização no YouTube. Olha, tem mais gente nos acompanhando aqui. Cadê o troco? Ó, a galera. Calma. A galera do Surreal News mandou perguntar, meu tio, se você tem uma lancha. mas o cabeça branca. O dono da lancha é o cabeça branca. Ainda não, eu gostaria, viu, velho? Gostaria também. Ó. Semana ele pega as Isso não novinhas. vai dar certo, não. Meu time, Mas esposa dele aí, rapaz, você é doido? Meu time. Agora vamos voltar aqui sair dos abraços da galera aqui, agradecer vocês mais uma vez e entrar aqui em uma conversa com meu amigo Nilton aqui, fazer uma pergunta pra ele. Você vai aqui. fazer uma introdução com o Nilton aí? Primeiramente, Nilton, mais uma vez agradecer a humildade, a força de vontade de retornar à nossa terra natal aqui e vir ao nosso programa aqui, né? Começar aqui, dizer que é gratificante saber que você foi lá visitar o projeto Resgate, que é um dos projetos mais importantes de Itaém e respeitado do nosso amigo Binas do Resgate. E, primeiramente, o que você sentiu ali fazendo aquelas fotos? Ali é uma foto tradicional que todo mundo está fazendo ali, chutando aquela bola, né, representando o esporte. E o que você acha que falta na mais atrapalhado que eu já na vi. estrutura daquela quadra para estar aí proporcionando qualidade de vida para os nossos atletas, nossos jovens, né? De trás da pergunta então, dele vem uma coisa. Você que esteve lá, você acha que precisa melhorar o que ali na estrutura daquela quadra para estar ajudando os nossos atletas? O Paulo no meio. Ó, eu vou te falar uma coisa hoje. Olha, vou falar uma coisa fantástica. Esse cara aqui merece todos os meus aplausos. Cá em cima merece, nós vamos aplaudir. Calma aí, cabeça pulga. Olha, cara, eu conheço o projeto agora falando bem sério mesmo, Christian, elogiando meu parceiro aqui. Binas é um cara tão guerreiro que eu nunca vi Binas naquela época, nem a gente, nós que tocávamos, que sabia da possibilidade da gente estar fazendo um evento, por exemplo, a gente estar arrecadando, de ser uma maneira dele ali, de algum modo, arrecadar algo que pudesse lhe proporcionar melhores condições para o seu projeto. Nem isso ele solicitou da gente, sabendo que a gente toca, que a gente está junto, que tem muita gente aqui, tem tanto eu, quanto o Negalei, quanto o Fernando, quanto o Jael, o Sadizinho, Erlan Vital, né, tantos outros artistas de Itaém aí, a Índira que está aí, que é a grande artista da cidade. Enfim, eu nunca vi esse cara abrir a boca. Só interromper aqui um pouquinho. Você não pode falar de Erlan Vital aqui, não. O Negalei é inimigo pessoal. Ele tirou o Negalei do festival. Não, fazer igual o programa passado. Fica tranquilo, nós volta. O programa tava. Sim, volta, gente. Não, pouca gente eu tive curiosidade de Você saber. não sai do corpo, não, né? Então volta, você faz. Pouca gente eu tive curiosidade de saber como estava andando com um projeto tão bonito, sem atrelar as coisas apelativas. Então, assim, eu achei muito bonito. Eu achei até que era um cara que foi tão além, porque ter sobrevivido até agora já é uma coisa muito difícil numa cidade como a nossa. Isso. Que a gente sabe que quando as pessoas realmente se envolvem de uma forma, vamos colocar, distante dos poderes públicos, é difícil manter. E esse cara, assim, puxa vida, eu vi cada foto, assim, e eu conheço aquilo ali, eu morei ao lado daquilo ali. Eu morei ao lado daquela praça, cara. Eu morei ao lado da casa do Pedro Rapé. Então, eu sou da época de que o cara ali tinha um postinho de saúde ali, né, e tal. Eu fui lá e já usei, inclusive. Mas, assim, é emocionante ver o que esse cara fez transformar aquilo. E maior que isso, muito maior, é o valor do que ele transformou dentro de cada criança. Isso. Não é no entorno, não é na beleza de uma foto, não é na beleza plástica de nada. Isso. É na beleza interior do que ele pôde construir dentro de cada jovem ali que ele passou.
A gente não sabe nada. Por mais que eu queria dizer aqui algo, eu soube de algumas coisas que aconteceram, mas eu acho que nem ele mesmo sabe. Se pudesse cada jovem falar do que foi transformado dentro dele, que foi mudado dentro dele, eu acho que isso seria a única maneira real de sentir, de cada jovem falando sobre a sua vida, o que foi transformado. Isso sim. O que passa na cabeça de uma criança, eu trabalho com criança há 30 anos em São Paulo, tem todos os projetos lá assim ligados, projeto meu, projeto Tambores do Jabaquara, projeto com pessoas idosas, projetos que a gente tem ali com criança de 6 anos. Eu tenho criança de 6 anos, alunos meus, e são 330, são 330 de uma sala fixa. Enfim, eu achei maravilhoso isso aí, Binas, e até hoje eu fico pedindo a Deus para te dar força, cara, e te dar inspiração, sabedoria, principalmente sabedoria, inspiração, e te dê talento. Minha mãe fala isso, sabe? Deus te dê talento. Então, que Deus realmente encoraje você, encoraje você a seguir em frente, e saber que todos nós torcemos por você, que a gente vai medir esforço para te ajudar no que você precisar. Muito embora eu acho que o poder público deve... Aí que entra a sua pergunta, a resposta da sua pergunta aí, e é uma coisa que eu também faço a indagação aos poderes também públicos, sabe? Se não fosse você, como a prefeitura me falou, alguém da prefeitura que pudesse responder isso, como eles poderiam criar algo tão valioso, suficientemente para responsabilizar e preencher essas crianças de coisas boas, não preencher o tempo, não, fazer valer como valor, que isso não tem preço, aliás, isso aí é uma coisa que não tem preço, tem uma coisa chamada valor, é diferente ter uma coisa que tem preço e uma coisa que tem valor. O que você faz tem valor, cara, e muito valor, e reluz muito. Então, assim, eu queria saber se eles poderiam me responder isso, como eles fariam para arcar com cada criança ali, de que modo que eles poderiam fazer isso aí. Melhor que você não, mas um terço do que você faz, ou talvez 10% do que você faça, tá? Parabéns, irmão, é isso. Isso aí. Parabéns, Binas, parabéns mais uma vez. Acredito ali, questão de estrutura, né? Acho que ainda pode melhorar bastante, né, Binas? Questão de cobertura da quadra, né? Cobertura, o que mais, Binas? Arquibancada? Piso, né? Piso. Eu acho, cara, precisa bastante. Então, era isso aí. Eu agradeci aí. E não tem como nem agradecer vocês, o tanto que vocês merecem. E a felicidade que a gente tá de receber vocês aqui. Hoje eu trouxe um quadro novo. Quer falar alguma coisa aí, Binas? Pode? Boa noite a todos. Pode puxar o microfone do seu lado, Binas, por gentileza. Boa noite a todos aqui presentes, em especial o meu amigo Miltinho. Agradeço aqui o convite, há muito tempo que o Javali coloca, né? E deu certo, né? Graças a Deus. Gostaria de agradecer esse momento, a presença sua lá, Miltinho. Foi de muita satisfação nossa. Prazer muito meu, você é louco. Grandioso você esteve lá com a gente, batemos baba e tal. Isso aí é bom demais. É bom a pessoa saber que a nossa cidade, ela tem, assim, essas iniciativas, né? Que você começa com a criança já vendo o futuro, né? E tudo se começa com a criança. Para nós, a gente só tem que agradecer, né? E as portas do projeto estão abertas para qualquer filho de Itaém, para qualquer pessoa da comunidade, para qualquer autoridade. Nós estamos aí abertos para receber, para conhecer também os nossos trabalhos, né? E a gente só tem que agradecer a Deus. A gente ficou um pouco emocionado com suas palavras aí, e com certeza só nos fortaleceu. Eu vou só fechar esse bloco aqui. James Bond 007, James Javali. Fala comigo. Pode ser, bebê? Eu posso fechar esse programa? Feche, meu amor, feche. Então vamos lá, né? Programa Causos e Acausos. Oferecimento Dr. Eduardo Astória, Silvio Ramalho, Nilson Miranda, Romeu Gazinelli, Tiago, Estados Unidos, SL Odontologia, Mendes, Estados Unidos, Mau Mau, Portugal, Rodomark Correia, Blusan, Energia Solar. Volta, minha filha. Você tomou susto, né? O que foi? Você tá dormindo aí, tô sabendo que você tá sonhando com um príncipe encantado. Parece se engano. Como é que é? Parece se engano. Oh, caramba. Tiago tá aí, viu? Tem que fechar o contrato com ela, viu? O contrato com ela da dança lá tem que fechar. Tiago tá aí no Brasil. Tiago, Sérgio Moro. Vamos ver se o Sérgio Moro. O que o Sérgio Moro fala? O Tiago vai fechar o contrato aí. Tiago, eu vou te contar, viu, Tiago? Né, galera? E aí, né, galera? Vamos ver o que o porco vai aprontar agora, né, galera? É o seguinte, joga a câmera pra mim aqui, chapéu de comprar boi fiado.
Novo quadro hoje no programa. Hein? Novo quadro pra galera que tá nos assistindo. Tem um novo quadro aqui que chama-se trote. Nós vamos tentar hoje passar um trote. Vamos tentar primeiro para Nego Dito. Vamos ver se ele vai atender. Se ele não atender, aí eu tenho outro na agulha para tentar. Então vamos lá. Isso vai dar Eu merda. não tenho assistindo, né? Vamos tentar. Aí o trote. Eu acho que ele não tá assistindo não. Ele não tá assistindo não. Isso vai dar merda. Vamos ver. Quando deseja chamar, não é válido. Por Hã? favor, verifique-o e tente outra vez. Você deu sorte. Você tem que colocar o zero Tá no certo. operador. Coloquei tudo. Ele sabe, ele tá desconfiado de tu. Ele tá veaco hoje, rapaz. Eu vou tentar pelo WhatsApp pra ver. Ô, Negalega, isso vai dar merda, Negalega. Vamos ver. Eu tô vendo a situação. Vamos Eu ver. tô vendo. Vamos A gente ver nós pelo- estamos convidados aqui. O pessoal veio de São Paulo para assistir um trem E é o desse. seguinte, eu fiquei igual um doido atrás do número dele, aí a pessoa me mandou o contato dele no privado e falou, Javali, não fala com ninguém que foi eu que te mandei não. Aí eu não vou falar que foi Jó policial que mandou não. Não fala não, você é doido. Não vou entregar. Jó pediu o sigilo, entendeu? Peraí. Sandrinha, Oi. isso tem jeito de dar certo? Eu tô fora eu fiz. Vai dar merda. Vai. Ó, vamos ver se por aqui dá. Atende, abestado. Vamos tentar o Bal agora. Não deu certo, eles vão pra Bal. Se lascou. Vamos pra Bal. Você se lascou. Vamos pra Bal. Vai pegar o pegador de jega, vai. Ele não Vai, mundiça. Faz silêncio, né? Ele desconfia e cai da braquiária. Ele é veaco. Esse é viciado no programa, moço. Esse está sabendo. Será que ele tá pegando alguma jeguinha na alguma mangueira aí? Não, ele é viciado no programa. Ele não mexe com isso, não. Então o quadro vai ficar pra semana que vem. Porque os dois contatos que eu tinha, né? Seu recado. Ah, desgrama. Não atendeu o menino, ele tá assistindo o programa, viu? O porco se lascou! Ô porco! Porco. Não vai dar certo, porco. Não atendeu não. Não vai dar certo, porco. Eu tô torcendo pra não dar certo. Coitado, meu amigo Bal não quis atender não. Eu tô torcendo pra não dar certo. E já que não deu Não certo. deu certo não. Vamos colar pra frente. Não deu certo essa semana que Olha. vem nós tenta de novo. Toda vez que não dá certo, eu te dou comida, viu? Toma aqui, porco, ó. Toma aqui, porco, ó. Seu presente aqui. O quadro, o seu não deu certo hoje. Toma. Toma, miséria. Ruim. Porra, mandioca cacau. Você já comeu mandioca cacau, gente? Hã? É cacau não, exato, mandioca não. Ah, é cacau, mandioca. É lá de sua fazenda, né, Galega, essa mandioca? Então, o negócio é o seguinte. Antes de passar a vez aqui, mandar um abraço para meu amigo Val lá da Austrália, tá nos assistindo e nos ajudando. Muito obrigado, Val. E agradecer também meu amigo Thiago, né? Thiago, já que tá cortando e não tá ao vivo, não tá passando ao vivo. Não. É tudo gravado aqui. É gravado, né? Gravado. Beleza, que ele me deu o copo e falou... Você deu o caneco? Ele me deu o caneco e falou, Javali, não fala com ninguém que foi eu que te dei esse copo, não, pro povo não ficar me pedindo... Não, mas isso aí não é copo, não, pô. Hã? É o quê? Isso é caneco. Pois é, foi ele que me deu esse caneco, ele me deu o caneco. Você deu o caneco? Trouxe ontem, me deu ontem. Aí, ele falou pra não falar pra ninguém. Louvado seja só Deus. vocês aqui, vocês não falam, vocês na rua, vocês falam quem me deu não, viu? Aí foi Thiago que me deu, Thiago lá dos Estados Unidos, viu? Thiago deu o caneco para o povo. Inclusive ele fez uma carreata ontem pro deputado já eleito, Dr. Werler Reis. Ó, deixa eu te falar aqui uma coisa aqui. É o seguinte, doutora Maricele Júnior de São Leão mandou aqui uns brindes aqui. E meu dente, não mandou não? Eu peguei seu dente, pô. Tá pegando minha cirurgia. Doutora Maricele, muito obrigado pelo dente aí, ó. Olha lá. Ficou legal.
entendeu? Era o dente do porco aí, eu peguei, entendeu? E eu aqui tomando sopa porque eu não tô podendo Agora é o mastigar. seguinte, ela mandou aqui um brinde aqui, uma madeira aqui, eu vou te dar um, Lelê. Tá bom? E você distribui aí, você que dá para as pessoas. Manda aí um presente. Dá para os nossos convidados aí. Dá para os nossos convidados aí, entendeu? E já agradecendo aí a audiência de todo mundo aí, viu, gente? Entendeu? Doutora Maricele Júnior São Leão, olha, uma das melhores profissionais de odontologia aqui de Itaém. E daí mandou esses brindes aí para o nosso programa, muito obrigado. A doutora Maricele já dei comida ao porco, entendeu? Obrigado, agora viu? falta o dente dele, viu? Obrigado, viu, doutora Maricele, pelo presente, garrafinha muito bonita. É. Primeiro presente de Natal, primeiro presente de 2022 que nós estamos recebendo aqui. Depois dessa mandioca, né? Que eu ganhei uma mandioca também. Obrigado, viu, doutora Maricele? E eu tô esperando o dente aqui, pacientemente, tô esperando aqui o meu lateral, viu? Muito obrigado. Agora, Marcelo, em especial. eu quero... Binas, tudo bom, Binas? Tudo bem, meu irmão? Beleza, rapaz. Deixa eu te falar uma coisa, rapaz. Eu sou seu fã. Você sabia disso, que eu sou seu fã? Obrigado. E olha só, eu sou seu fã, não é para puxar seu saco, nem isso, nem aquilo, que a gente não vive disso aqui. Mas a gente tem uma sensibilidade, que a gente vê o que você faz e o político aqui, Newton, aqui em Itaém, o político aqui em Itaém, ele não aprendeu os primeiros passos da grandeza, infelizmente. Nós temos aqui em Itaém, o melhor prefeito do Brasil, mas porém fazendo gestão em Caravelas. Caravela, de Itaém, mas prefeito de Caravelas. Silvio Ramalho. Como é que é? Vai sair. Como é que é? O melhor prefeito do Brasil é de Itaém. É de Itaém? Mas de Caravelas. Ah, mas ele não é... Ah, pensei que você estava falando daqui. Silvio Ramalho, popular Pio Jardim. Ah, é lá de Caravelas, O melhor né? prefeito é filho de Itaém, o melhor prefeito do Brasil é de Itaém. Então, já mandando um abraço aí pro meu amigo Silvio Ramalho, que nos patrocina aqui com todo carisma. Foi escolhido um dos melhores prefeitos do Brasil e ele é nosso telespectador. E em breve a gente vai se encontrar para bater um papo aqui. E também é seu fã, viu, Newton? Ele é seu fã e está te assistindo agora. Muito obrigado, prefeitão. E por sinal, viu, Miranda? Ele quer que eu conte o caso do Jeque que matou a onça de Paulo de Jardim. Agora, Minas, deixa eu te falar aqui. Eu vou mostrar umas imagens aqui. Você vai me falando aqui para a gente poder entender. As imagens por si falam, mas a gente precisa entender. Essa imagem aí. Essa aí foi a primeira equipe Resto, 30 anos aí, ó. Equipe Resto? 92. A fundação da equipe Resto. Primeiro ano. O que sobrou você pegou e colocou aí nessa Ô, equipe. Minas, e esse povo tá tudo aqui, não tá aí? Como é que tá? A maioria Morreu alguém? Tem uns 15 aí que morreu. Pela aparência da foto ali, eu acho que só escapou Minas. Vamos andando. Tem 17 ali. Vou deixar o comentário só para Binas aí, depois a gente... Essa aí, Binas. Rapaz, esse cara tá com uma cara de que não bebeu nada. Essa aí, desses quatro aí não morreu nenhum não. Agora lá por trás dos quatro. Esse aí de boné é quem? Esse do meio aí? O boné aí é meu amigo Pio. O de baixo é o irmão do Netinho, né? Macedo, Vanil, O irmão do Netinho. Zezinho, Vocês me colocaram lá em cima. Aí lá saiu a tarefa, nós temos quarto na tarefa. Eles me colocaram lá em cima. Essa mão na frente essa mão na frente é o saudoso Valdemar. Cadê você ali, Minas? Aí, ó, a cara de Minas. Qual é você ali? Estamos me colocando no ombro deles em cima. De branco? Uai, Minas, você era grande quando você era novo? Eu era mais velho, não era mais novo. É isso. Você entendeu? Olha lá, Aí foi 93. Aí morreu aí Cal, Juscelino, João Pinheiro. Esse aqui é Nantes, que eu falo pra minha galera aqui. Essa cidade aqui, você andou em bola. Esse meu tio lembra dele. O Nando é qual? Meu irmão, né? Ficou sentado ali, ó. Aí ele era um tinha uns 16 anos. Aquele que tá com um copo na mão Mas lá. o aniversário no pessoco é você? Então comigo no pescoço, que eu me carregava como. É O respeito era grande, moço.
O respeito era grande, porque aí trabalhava com a disciplina. Ainda é. Inclusive, negado, Esse pessoal aí, uma boa parte deles tirou foto com a Irã Ribeiro, né? E morreu. Se tirar foto com a Irã, já é. Mas eu não vi. Então não ficou ninguém, não. Inclusive, João Burrai, negado, você me perguntou, o João vai fazer parte dessa equipe aí. Jogo Rai? Era. Mas Jogo Rai dessa equipe aí, mas eu fiquei sabendo também que teve a demissão do Jogo Rai dessa equipe. Ô, Jogo Rai, Binas. não sou Jogo Olha, Rai. Edivaldo, Oi. só fazer a pergunta pra Binas aqui. Já que você falou que João Burrai fazia parte desse grupo aí, você já deu umas aulas de português João Burrai? Porque João Burrai uma vez pediu uma ajuda pra fazer um anúncio na carroça que eu comentei pra ele. Eu falei, ô João, a alma do negócio é a publicidade. Você vende areia, mas não está escrito em sua carroça. Então você tem que escrever em sua carroça que você vende areia para o povo saber, colocar no telefone. Aí ele pegou, foi em minha onda, pediu uma tinta lá. Gildás da João de Barra deu uma lata de tinta para ele. Patrocinou, ele foi lá e um pincelzinho escreveu: Vede-se áreas lávidas. A história, galera, João Burrai. Vede-se áreas lávidas. Era areia lavada, ele colocou Vede-se áreas lávidas. Eu não sabia escrever direito. Deixa eu ver quando eu falo da televisão do João Rai. João Burrai foi assim, porque você vai formar um grupo, primeiro você tem que ter a disciplina. Foi combinado, eu vou como líder. Nós tivemos o maior problema, foi para arrumar o vice. Vice tá sempre foi problema. O vice é Mas mais de 10 vice. Ele vice. acabou sendo a Eliana. Vamos escolher a mulher. A prioridade era a mulher. Vamos escolher a mulher Eliana. Tinha 4 mulheres aqui, que foi a Eliana, a mulher de Holanda. E aí, João Burrai foi o seguinte: a disciplina. Na mesma semana que nós formamos na equipe, João Burrai foi um dos primeiros, que ele não sabia fazer o nome dele, não veio colocou o nome lá, João Pereira dos Santos. Na sexta-feira, João Burrai briga com o Birano lá na. Birano? Tá vendo? João Burrai pegou e furou o Birano lá na quadra do outro. Ficou, falou, o problema é o seguinte, João Burrai tá brigando, vai ficar feio pra equipe, vamos pra avenida, na outra semana, com componentes brigando. Foi no sábado, o pai de novo ficou brigando na Gelândia do Dom Xavier, lá no mercado. Furou o Birano na sexta, morreu. Ficou lá pro Ponto Café, do Ponto Café ele veio pra cá pro mercado. Chegou no mercado, tinha uma festa, ele brigou mais de ele foi disciplinado. E essa aí? Aí alguém foi e pegou ele pra carregar o Jegue. O companheiro do Jegue carregava a carga de cachaça. Mas ele não foi, não excluí ele, não. Ele foi disciplinado. Mas ele fez parte. Que a ideologia da equipe não era excluir ninguém, que a equipe resta. Mas tinha que ter disciplina. Mas ele. E o pai foi isso, ele furou o Birano tava vendo na sexta. No sábado ele brigou mais ele na verdade. Mas você fundou aqui. Ele foi disciplinado. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Veja bem, você fundou a equipe Resto, foi para criar polêmica, ou para quebrar assim a hierarquia, ou para dar um tapa na cara da sua sociedade? Isso, da vez a... Eu sou mais novo que vocês, mas eu vivi um pouco também da cultura de Itanha, entendeu? Eu estudei no Polivalente. Estudou, No final da década de graças a 80, de Deus. 90. Então ali era uma casa cultural. Ali você tinha a oportunidade de apresentar várias coisas, e a gente sempre teve um grupo. E sempre vai ter as divisões. De manhã você dava quem tinha mais mais bonita, à tarde era mais. E à noite era os mais feios. Então eu fazia parte mais feio. Entendeu? E aí a gente tinha um grupo da gente. O que fazia? O que fazia? Eu sempre acreditei que a cultura e o esporte é uma ferramenta de transformação, de formação. Claro. E nisso, o pessoal criou o Oi. Nós fizemos uma peça chamada Calça Emprestada. Nós subimos no palco, era 8 horas, saímos 11. Eu, Piedade e Cirlane, nenhum mora em Itanha, mora em São Paulo. E aí o pessoal cresceu o Oi. Vamos atrás de Minas, vamos atrás. Não era Minas, não, Doguinha. Eu falei, só posso os caras aí, vai se não vai. Se Cirlane não for, eu falei, tá bom. Aí eu não quis ir, Cirlane era crente, a mãe dele na Piedade. Só para apresentar para São Paulo Polivalente, foi embora para São Paulo, ficou eu. Aí a equipação, a equipe não sei o que e tal. Acabou participando da equipe Tantanas. Qual era a função minha da equipe Tantanas? Segurar a Saruê. Fiquei 3 dias sem beber, só olhando Saruê. Para ver Saruê para isso. Saruê era o vice-líder da equipe Tantanas. Aí eu participei. Só que a Gigante Cultural, a Gigante Cultural, ela se tornou assim, uma coisa assim, mais eletrizada. Entendeu? Não tem jeito. Aí eu pensei que, poxa, se alguém formou uma equipe, eu posso formar uma também. Não tem mulher, a gente coloca 4 mulheres, ela viu uma tarefa de entrada de mulher e tal, e foi aquele negócio. Aí nós formamos essa equipe. Quando nós formamos essa equipe, Malaquias era o vice. Peguei. Malaquias? Olha o que aconteceu. Doutor Eufrásio Assunção. Vocês concordam Malaquias? Vice sim. É primeiro Malaquias. Primeiro componente, Valdemar estava lá em Ermite, isso era umas 11h30 da noite. Ô Valdemar, nós convidamos o Valdemar.
você quer fazer parte da nossa equipe? O Claudemar virou e falou, muito obrigado, já estou na equipe Fases. A cabeça de banda, eu peguei a banda Fases, estava no auge. Banda Fases. E já vem com o nome da equipe, tem que ser resto. Que isso aí a gente facilitaria a gente fazer um desfile, uma apresentação. Porque então a Gicana de Itaém era avaliada só beleza. E aí a gente entrou no conteúdo, por exemplo, criatividade e originalidade não entrava. Criatividade você não vai gastar nada, você gasta se você quiser, você vai criar ali, entendeu? Então não existia. Foi através da equipe Resta. Aí eu falei, não, vou mudar. Como a situação do país estava queda de colo, aqui em Itaém é prefeito, na Bahia do Carmagalhães, vamos meter política em cima. Você é uma biblioteca ambulante. Mostrar as situações sociais do país, do mundo, então facilitar o desfile da gente e inclusive as apresentações, certo? Aí tá bom, Malaquiano concordou que fosse a equipe Resta. No outro dia, Malaquiano estava com a cara fechada. Malaquiano, agora pedir as camisas, não vou não. Aí tá bom, Malaquiano ficou de mal. E aí nós fomos ficando atrás de vice. Ei, caluzeiro. Deu no bairro, foi uma dor de cabeça para armar a vice. Aí concordamos com a mulher de Laulano, Deliana. A vice, tudo bem. Mas o nome resto foi através da inclusão. Eu vou furar o pneu desse carro agora. Tinha 7 equipes em Itaém, só participavam 7 equipes. Com a chegada da equipe formou mais 5 equipes, inclusive o grupo dele formou uma equipe desanimada. Eu fiz 12 equipes, então através de uma iniciativa. Só tinha zebra. Nós colocamos aí 500 pessoas a mais na rua. E aí abriu espaço. Aí só foi aparecendo equipe. E por fim dessas equipes pequenas, só sobrou o resto. Só sobrou a equipe resto. Mas o resto não era. Era para favorecer até as apresentações. Ô Binas, se a equipe resto era a raspa do tacho, os que ninguém queria, João Burrai foi pra onde? Pipoquinha pegou o João Burrai pra carregar o jegue lá, emancipado, que era 50 mil cachaça que podia carregar. Você entendeu? Então isso foi a origem da equipe resto foi isso. A equipe resto ela incluiu. Segura aí, Dinas. Nisso aí nós tentamos descobrir, muitos talentos em Itaém, deu oportunidade para muitos talentos nisso aí. Por exemplo, Roberto de Dadá fez uma apresentação lá no Júlio de Nosso Resto do Mundo, que Padre José saiu de lá para abraçar. Nosso eterno Padre José saiu de lá para abraçar, para a apresentação. Então, quer dizer, foi uma maneira também de descobrir talentos. E aí eu falo até hoje, uma grande perda de Itaém foi a Gicana. Acabar com a Gicana. O que a política não faz, né? Acabar com a Gicana. Acabar com a Gicana acabou. É que o momento hoje é diferente. A Gicana resgata tudo, a cultura. Deixa eu vender um jabá aqui, nós já volta. Nós vamos vender um jabá aqui, nós já volta, viu? Aguarda aí que tem a história feliz no final, viu, gente? Não sai daí não. Programa Causos e Acausos. Oferecimento Dr. Eduardo Astória, Silvio Ramalho, Nilson Miranda, Romeu Gazinelli, Tiago, Estados Unidos, SL Odontologia, Mendes, Estados Unidos, Mau Mau, Portugal, Rodomark Correia, Blusan, Energia Solar. Voltando aqui, olha só, gente, vamos voltar aqui o papo com Binas. Binas, me fale dessa foto aí, Binas. Vamos primeiro as fotos aqui, depois a gente continua. Eu toquei primeiro que Miltinho. Nessa época não tinha nem o palco tinha subido ainda. Ali é eu e Neguinho da Bebela, fazendo papel disso aqui. Ali é Valtinho da Paula. É um trabalho brilhante. Exatamente. Caiu muito na época que esse cara vinha aqui, você entendeu? Então essa apresentação a gente acordava logo com o som da Power. Na época. Mas você toca violão também, Minas? Nada, mas eu tinha que ir, não tinha outro. Isso aí. Rapaz, isso aí era feito à mão, né? O silk screen. Ali, ó, 30 anos ali, ó. Nunca, essa frase foi o Eltinho Maçuca que fez pra nós, meu amigo Eltinho. Nunca nos convidamos, esse aí foi o segundo ano, já foi em 93. Isso aí já é outra camisa? Vocês sempre tinham as coisas, vocês conseguiam passar uma mensagem através de logos praticamente artística, né? E tinha a questão profissional e artista ao mesmo tempo da pessoa que desenhava e pintava, né, velho? É interessante. E uma crítica social, né? Porque você vai o gatinho do programa tá aí, ó. Eu não sou lixo, homens é que sou. Então criticando o racismo. Quando você tem uma iniciativa, todo mundo quer te ajudar.
E na verdade, sozinho você não vai. Eu aprendi uma coisa, delegar poder. A gente não tem que fazer mentir sobre isso aí. Não tem que delegar. E as coisas diminuem a sua responsabilidade, continua talvez aumenta, mas também sai um trabalho mais amplo. Então a gente procurava as pessoas, o que você acha disso aqui? Que você concorda com isso aqui, que eles vão colocar isso aqui, então favorecer a gente. Meninas, com fé em Deus aí, com fé em Deus a gincana vai voltar à nossa cidade de Itaém, graças ao nosso futuro prefeito aí, Nem Galego. E essa aí? Essa aí já foi, até parabenizo, né, na época de 2007. Nessa época eu já estava saindo da vida pra outra, mas eu vou ter que participar da gincana. Aí você foi a equipe resgate. Peraí, tá me ligando, é menino. Vai, atende, miséria. Desgrama, perdi a ligação como? Me ligou aqui, peraí, é ele. Não, vai tentando aí. Ele me ligou pelo WhatsApp, é ele. É o homem da... aqui, ó, me ligou e mandou o áudio. Vamos escutar o áudio pra ver, peraí. Alô? Eu não tava preparado. Ligou pra mim, eu não tava sem internet. De novo, escuta, é Nedito. Boa noite, é Dito tá falando. Liga. Faça silêncio. Cala a boca, Sandrinha. Boa noite. Boa noite. Eu tô falando com o Dito? É. Aqui quem fala é Luciano, Dito. Você ainda tá trabalhando com os pula de criança, nego? Tô. Ainda. Deixa eu te... você tem ainda, né? Qual é o preço que você tá cobrando para uma festa de aniversário? Me passa, por favor. Eu tenho 20 brinquedos, tenho vários tipos de qualidade. Tem tobogã grande, tem médio, tem motor mecânico, eu tenho futebol de sabão, eu tenho cama elástica de 7 metros, tem cama elástica de 4,30 m. Mas teria como escolher só um para não ficar muito caro, né? Tem como também só um brinquedo? Tem, não. A pessoa que limita, tem máquina de algodão doce, tem pipoqueira, a pessoa que limita os brinquedos que quer. Porque me passaram seu contato, Dito, e inclusive você está muito comentado aí aqui na cidade de Itaém por causa da sua empresa aí, né? Alegrando sempre as crianças aí. E aí, o que acontece? Eu gostaria de saber, eu fechando com você para essa semana, aí umas crianças, amigas do meu filho, umas 20 crianças. Aí vê se também, porque quem me passou seu contato foi Edson, vê se dava para você levar também umas melancia. Tranquilo. Oi? Vamos retornar pra ver ele xingar. Ele tem que xingar. Você não chega a xingar. Se não xingar, não. Pera. Olha, o porco tá ligando pra ele, pra poder ver se vai dar certo a melancia. Não. Já matei mais não. Mandou pra casa do fundo. Vamos prosseguir o programa que Nego Dito não quer atender nós mais não. Tem que brincar, tem a ver com melancia. Você tá louco, cachoeira? E aí, Sandrinha, tudo bem? Tudo bem, Sandrinha? Tudo bem, Sandrinha? Você tomou a água já? Ainda não. Nossa, Sandrinha, ficou bonito esse aparelho nos seus dentes. Olha, a Cláudia disse que tá ansiosa pra ver Sandrinha dançar. Mas daqui a pouquinho, no último bloco, viu? No último bloco, Sandrinha. Tá certo. Bora voltar de novo aqui, essa foto aqui. Agora, interessante dessa foto aí, gente, é que a Irã Ribeiro... deixa eu falar aqui uma coisa pra você aqui, Nilton. Você que veio de São Paulo, talvez você tá há mais de 20 anos lá, não tá sabendo o que ocorre aqui na Bahia, entendeu? Então, tem coisas que, assim, mais ou menos... como se diz, às vezes falta a palavra no vocabulário da gente, né? E às vezes aqui na Bahia tem uns acenos que as pessoas falam que é mais ou menos assim. Tipo assim, antigamente, se o menino falasse assim, ô desgraça, era um tapa na boca. Hoje é liturgia na igreja. O padre, o pastor fala, o sujeito desgraçado, desprovido, vai pro inferno. E aí é um motivo de salvação. Então a palavra desgraça hoje já não é palavrão aqui na Bahia.
E outra contradição, por exemplo, é o que chama assim, aqui falava porra! Era tapa na boca, hoje não. Porra, é interjeição, rapaz. É cultura. Aí, por exemplo, divulgar. Rapaz, porra, você vai pra onde? Eu vou na Patioba. Porra da Patioba, meu irmão. Aí tem uma outra situação. Por exemplo, por exemplo, no caso, por exemplo, o porco fez aí esse negócio aí. O cara fez um escândalo. Porra! Ô, Niltinho. Você entendeu? Então isso não é. Agora veja bem essa foto aqui, repara na foto. A Irã Ribeiro colocou aí FT fudido. Que já fudido. Tá tudo morto, ele tirou foto com a Irã. Põe seu rosto aí, Edivaldo. Põe seu rosto aí pra mim. Eu tô indo fazer uma análise com o Niltinho aqui. Você percebeu que esse cara tá com a cara gorda pra caramba? Ó, pra você ver, a cara dele tá tomando conta da televisão todo dia. De uma ponta da orelha na outra. Tá bonita. Da cara dele, de uma ponta da orelha na outra, de táxi, dá uns 50 reais. Se colocar no táxi, então é pra você ver o tamanho da cara dele. E o povo tá pedindo pra ele imitar o pastor Valdomiro aqui, ó. O povo tá pedindo pra ele. Cara, desgraça. Vamos voltar de novo aqui. Vamos voltar pra Binas, né? Mas eu tô esperando aqui, peraí. Ah, tá, rapaz. Tem hora que deu branco aí, gente. O pessoal que tá nos assistindo aí, um abraço. É a Marilene de... E Binas tá bonitão, né? Marilene de Negjó. Você tá com quantos, Binas? Lá em Birajá. 40, entendeu? Um abraço aí. Binas, essa foto aqui, Binas, o que representa pra você? Olha lá, ó, essa foto era muito interessante, porque ficou 15 anos, foi 15 anos sem Gicana. Foi em 2007. Inclusive você fez parte da comissão, né, Edivaldo? Aí foi convidado a participar a formar uma equipe. Essa eu estava em dificuldade, eu cheguei ao ponto que eu mesmo não acreditava em mim. Mas aí você tem uma família, por exemplo, a família de Gera, de CV, aqueles meninos ali, Binga, aqueles pessoal... O seu irmão aí, né? E aí acabou nessa Gicana aí, praticamente eu realizei um sonho que eu não pude fazer na outra. Porque a minha vontade era formar equipe palha na época. Você entendeu? A minha vontade era. Só consegui 5 membros, 5 componentes lá, com o Fernando Peixinho. Vocês homenagearam Guinha, né? Adel Vaca, ele jogava bola, e o irmão dele, Guinha. Em 2092. Como foi em 2007, eu consegui formar e praticamente a equipe, 70% do pessoal lá do Monte Santo. Agradeço o Luiz Mar, né? O pessoal lá que... Parabéns, Binas. Infelizmente nessa foto aí só tem vivo Burro e Binas. É uma foto de Irã Ribeiro, né, velho? Aí uma homenagem que fizemos a Guinha, fizemos uma homenagem a Dengão, que eu acho que o Dengão é um cara que merece uma homenagem grande pelo trabalho que fez na cidade, inclusive a inspiração pra gente, Giro e Macarrão. É verdade. A gente pretende fazer isso aí depois. Essa foto quem tirou essa foto? Essa foto... Foi Léo Bino. Essa foto eu busquei ela, porque ele também na máquina, não tinha que tirar lá também, né? Foi Léo Bino, desse dia ele tava bêbado. Agora, essa aqui, Binas. Essa aí é o Gerrinho ali, ó. E quem é esse de óculos aí? E esse de óculos aí aqui? É Nil que trabalha na Caixa Econômica, gente de Santo em Bahia, que faleceu tem uns 2 anos. Aí ele entregando o troféu de participação, já valeu. Eu tava Nilton, você lembra disso aí, Nilton? Eu tava com 20 anos ali. Rapaz, ó, Gerrinho. Chegou a ser meu aluno. Ali assim, o Gerrinho fazia parte, que ele fazia isso também, né? Você se Ele livrou. era apoio. Você vê que ele é tão curioso, ninguém subiu lá, só eu subi. Coitado de Nilton, só já sofreu esse Nilton. Gerrinho era aluno dele. Pense num cara bem sucedido hoje. Ele quebrou o braço na escola. Eu quebrou umas 10 vezes o braço. Fora os que ele quebrou dos outros. Ele quebrou mais. Ele quebrou mais o braço que eu saí, entendeu? E essa aí? Essa foto é interessante, eu me engalei. Nós fomos lá os meninos fazer teste no Vitória. No dia de fazer o teste, nós ligamos, amanhã vocês vão lá na casa do governador, no Pará de Ondina. E aí, os meninos teriam que acordar às 7 horas da manhã. Aí nós entramos dentro do carro, os meninos dormindo. Chegou lá o treinador e falou: ô professor, os meninos não dormiu bem não. Aí eu chamei os meninos, faça favor aqui. Chamei o Francisco Júnior, mais calado, e ele falou: Binas, não dormiu não. Por quê? Me engalei toda hora contando. Cantando. E aí eu fiquei dúvida, contando. Ele falava 45, 96, 97, ele não deixava nós dormir. Aí eu falei, cantando, mas canto não atrapalha ninguém, não, moça? Não cantando, não, contando. Aí não vai no caderno de NEM, tinha 470 irmãos. Esse caderno dele aí, ó. Esse caderno dele aí chegou lá com 123 músicas. Lá tem música, volta a foto de novo aí. Aí essa mulher aí é o motorista do Nosso Milton. Aí eu Pará de Ondina e a mulher Fátima Mendonça, mulher de Jacques Bala. Como é que é o nome? Marília Mendonça? Fátima Mendonça. Ah, tá.
Da Marília Mendonça. É porque a Marília Mendonça, a sogra de Negalega, derrubou o avião dela. Aí outra coisa aqui interessante, que ela ia com um comício lá em Pernambuco, pra ver as músicas de Negalega, ela ficou a tarde toda lá e não foi. Mas aí qualquer um fica, né, Nós galera? chegamos lá no Pará Jondina, era 1h30 da tarde, saímos de lá 7h30. Ela ligou lá e ela tinha ligado, ó, pro pessoal da Sudeste. Vai chegar um pessoal aí, o irmão do Dr. Osmildo, um rapazinho assim. Nós chegamos lá 8h30 lá na Sudeste, o pessoal tava indo embora pra atender nós. Atendeu nós, minha galera, tira o caderno de novo, nós chegamos lá 1h30 da manhã. Agora, 1123 músicas tinha nesse caderno aí. Ô, Binas, encosta um pouco mais que o público tá falando que o seu microfone tá baixo. Mas é que você Tá tá baixo? longe. Tá, beleza. Mais perto de você, viu? Isso. deixa eu te perguntar uma coisa aqui, meu amigo Nilton. É Nilton ou Milton? Niltinho. Niltinho, você lembra daquela música? Parece que era assim, deixa eu tentar. Eu não sei cantar, você sabe que eu não sei cantar, mas era assim. Ela Vital, me tirou do festival. É o capeta. Você conhece essa música? Eu vou sair do programa. Eu tô ficando com raiva. Eu vou sair do programa, igual joinha. Tô ficando com raiva. Sai não. Fala, pô. Não sai não, né? Fica aqui, mas não sai não. Ô, Bina, mas o que eu entendi aí que você criou a equipe RES e pegou os caras que entendeu? Era assim, rejeitado e eram os caras inteligentes, mas que a sociedade não hospedava os caras. Na verdade, assim, tá? Tinha primeiro pra participar de canto, tinha que ser bonito, entendeu? Ter um poderzinho que tinha que ter no mínimo um carro, umas coisinhas assim que você vai analisar, e esse pessoal tinha vontade, porque era um entretenimento na cidade, dava alegria. Eu me lembro que Valdemar falou com você que ele não estudava, por que ele não estudava? Para ganhar dos livros. Valdemar dos caras mais inteligentes que nós tivemos, você entendeu? Sabia ler e escrever. Ele mesmo fez questão de aprender a ler e escrever, entendeu? E era um cara Ganhar dos livros. Aí esse pessoal aí, quando nós trouxemos esse pessoal para a avenida, eu falo aí, aquela foto ali, ó. Não teve nenhum problema, todo mundo pegou de mão, Binas, a responsabilidade foi grande. Eu lembro da minha amiga, professora Beatriz, falou: Binas, a responsabilidade sua é grande com esse povo, olha, não teve nenhum problema. Eu falei: até agora não. Agora vamos descer com o Mercadão. Ó, a galera aqui mandando um forte abraço pra vocês aqui, pra Niltinho, Omar Martins, mandando um abraço pra Nengalei, pra Edivaldo Miranda, pra Javali, pra mim, né? Javali é eu, pra Niltinho Ribeiro, família, e pra Binas. E obrigado. Paminondas mandou uma pergunta pra você aqui, cara. Nós tirando Binas lá e voltando pra você rapidinho, só pra quebrar o protocolo aqui. À vontade. Antônio, que é Tony Cobrinha, né? Tá mandando um abraço pra todo mundo também. Falou que tá com saudade, Binas. Tomar aquele cafezinho com você lá. Isso. Café com banana, né? Eu tenho um rapaz aqui que mandou uma pergunta pra você, cara. É o Epaminondas. Mandou perguntar se você. Mandou uma pergunta pra quem? Mandou pra Niltinho. Grande baterista. Fogoso do Forró. Javali, pergunta de tio se ele lembra da banda Cosmo. A banda Cosmos aqui em Itaém, era uma banda que fazia... Chega seu microfone um pouquinho mais. Nós fazíamos os programas de calouros na BB. Era de ouro. Fizemos no Polivalente, fizemos show de calouros até fora de Itaém, levamos para Lagedão, levamos para Itupeva e... Fizemos muito show juntos, eu e o Nando. Nando era sempre um baterista arrojado, o cara gostava muito de viver a música, né? Então ele se emocionava. Ele nasceu batendo tambor no terreiro de Macumba. Então, isso. Nando, um grande parceiro. Nando tá lá em Alcobaça, né? Baterista. É macumbeiro. Jean Clésio. Brincadeira. Jean Clésio mandou um recado pra você do Surreal ali, o Jean Clésio, né? Aqui o cabeludão. Alô, Jean. Você tá te esperando lá no barulho, viu? Pra comer uma carne. Comeu uma jaca? Daqui a pouco. Comeu uma jaca? Eu sei que você... Ó, se vocês quiserem me levar pra comer um pedaço de carne, eu ajudo pelo menos vocês mastigando, dando murro debaixo dos seus queixos assim. Bora, Java. Bora, tá com o pau aí, meu patrão, tá com o pau aí. Olha só, eu quero ouvir uma sequência de 3. Agora, antes de ouvir essa sequência de 3, já fabricou quantos meninos? Só um. Só um, tá bom. Tem um filhão lá. Meu filho me agraciou faz pouquíssimo tempo com a sua formatura em jornalismo, já um grande jornalista. Um garoto que fez 22 anos
dia 2 agora de janeiro, 22 anos. Mas... Iluminado, graças a Deus, Deus muito inteligência. Quando eu tinha 22 anos eu ainda roubava manga que tava usando. Já trabalha como jornalista em São Paulo. Sua esposa está aqui, nós queríamos agradecer também. Queremos, né? Queremos agradecer a esposa. Como chama a sua esposa? Silvânia. Silvânia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Geralmente, a intenção do programa aqui é acabar com o convidado, mas Nilton, eu não vou deixar Negaleco fazer isso não. Se acaso você precisar de um para-brisa de carro, aquele lote de Edivaldo lá pode seguir, pode? Depois não aguenta uma mandioca, que a gente dá de presente, né? Bora de música? Bora, Nilton, tá com você. Fazer uma música chamada Samba da Magrela. Com vocês, Nilton Martins. Esse CD faz parte do meu único projeto autoral, se chama Retalhos da Memória. Um título que deu ao meu CD, e tive o prazer de pegar um texto, um pequeno texto, que nem Bodmer, nem Sadizinho jamais se lembrou de que havia me deixado como seus discípulos, um dos discípulos seus. Aí eu peguei essa música e comecei a fazer uma outra estrofe, incluindo inclusive o nome do Bodmer. Mas valeu parceiro, essa música é minha, do Bodmer, do Salizinho. Quero saber quem é aquela magrela que vem descendo a ladeira, no seu total remeleixo, um gato debaixo do braço, no seu total remeleixo, pois é. Quero saber quem é aquela magrela que vem descendo a ladeira, no seu total remeleixo, um gato debaixo do braço, no seu total remeleixo. Bem lá no alto do Morro da Palha, que virou pedra escrevida, diz o Bodmer, poeta que de água preta eita povo de fé. Boca da noite o morro inteiro espera, macumba de anísio não é ilusão, são coisas da má natureza, isso não cabe a nós. Quero saber quem é aquela magrela que vem descendo a ladeira, seu total remeleixo, um gato debaixo do braço, no seu total remeleixo, pois é. Quero saber quem é aquela magrela que vem descendo a ladeira, seu total remeleixo, um gato debaixo do braço, no seu total remeleixo. Bem lá no alto do Morro da Palha, que virou pedra escrevida, diz o Bodmer, poeta que de água preta eita povo de fé. Boca da noite o morro inteiro espera, macumba de anísio não é ilusão, são coisas da má natureza, isso não cabe a nós. Bem lá no alto do Morro da Palha, que virou pedra escrevida, diz o Bodmer, poeta lá de água preta eita povo de fé. É lindo ver na madrugada Itanhé a lua se esconder do sol, são coisas da má natureza, isso não cabe a nós. Papa Negalego. Negalego tá babando. Você tá babão, Negalego? Ô, Negalego, foi uma desproporção que seu pai, mas sua mãe fez. Foi uma boca desse tamanho, com as orelhinhas desse tamanho. Você não acha isso desproporcional, não? Ou você doou essa parte do órgão pra alguém? Deixou tocar. Ela riu agora! Deixou tocar. É só atacar a Negalego que ela gosta. Negalego tá faltando um bandido. Vamos logo de música. Vamos continuar aí. O contador de casa tem que faltar um dente. Ô, Negalego, nós fomos na vibe aí e esquecemos dos seus causos.
Entendeu? Mas vamos mais um aí com o Niltinho. Prepara aí pra você contar seu. Prepara seus caos e seu sonho. 2 caos pra você hoje, que o horário hoje. E E o nós sonho, temos Sandrinha. Eu vou ouvir o sonho. Vou cantar uma música que é a participação. Na verdade, essa música é inspirada num texto feito pela minha sobrinha Giovana, filha de Alma Martins, né? Alô, Gi Ribeiro, o nome dela artística, compositora, é a grande psicóloga hoje. Ela devia estudar em galego. Achei mó barato, ela tinha 15 anos só quando escreveu um texto, né? Desabafando. Falou de garotinha começando os primeiros. Tá nos assistindo aí, viu? Vamos lá. É? Tá nos assistindo. Aí, legal, a cena da Giovana comigo. Ela fez bonitinho assim, ó. Amor, estou ouvindo aquela música que fazem pra você. Com dor, hoje me peguei pensando, onde será que eu errei? Hoje me peguei pensando, será que não fui eu quem errou? Desabafo da criança. Queria ter acontecido diferente, mas agora o caco que restou de mim cicatrizou. Fiz de tudo até quando pude, sua volta é melhor nem cogitar. Sei que posso sem você caminhar. Música, 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 música. Oh, amor, estou ouvindo aquela música que fazem pra você. Música, música, música. Quando hoje me peguei pensando, onde será que eu errei? Hoje me peguei pensando, será que não fui eu quem errou? Podia ter acontecido diferente, mas agora o cabo que restou de mim cicatrizou. Fiz de tudo até quando pude, sua volta melhor nem cogitar. Sei que posso sem você caminhar. Lara, 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 lara. Música, música. Música, essa música chama-se Abril. Fala de uma convivência com a solidão. Lá fora faz frio, é abril e eu sei. Se contigo é ruim, sentir é pior. Lá fora faz frio, é abril e eu sei. Se contigo é ruim, sentir é pior. Noite alta, não dá pra dormir. Todos sonham, enfim, tudo fazem pra você. Lá fora faz frio, é abril e eu sei. Se contigo é ruim, um dia pior. Lá fora faz frio, é abril e eu sei. Se contigo é ruim, sentir é pior. Madrugada companheira, faço versos ou besteiras, motivo a solidão. Um cigarro que eu apago
travesseiros que eu esmago, este sono que não vem. Lá fora faz frio, é abril e eu sei, se contigo é ruim, senti a pior. Lá fora faz frio, é abril e eu sei, se contigo é ruim, senti a pior. Lá fora faz frio, é abril e eu sei, se contigo é ruim, senti a pior. Senti a pior, meu amor. Agora, impressionante, o que me impressiona é que a musicalidade de Nilton, um cara atravessando, batendo no negócio ali, e ele tirado no meio. Mas é difícil Eu gravar. tenho que comprar um caixão pra você. É difícil gravar com um cara igual o Nilton, toda hora os internautas mandam. Deixa eu te falar aqui, perguntas. eu vou vender o jabá aqui, e é o tempo que a gente prepara para o conto de Negalego e em seguida a apresentação de Sandrinha aqui, porque os fãs estão me apertando aqui, tá Tá bom? mesmo, pessoal Ok? pedindo. Então eu vou... gente, eu vou colocar aqui... Programa Causos e Acausos. Oferecimento Dr. Eduardo Astória, Silvio Ramalho, Nilson Miranda, Romeu Gazinelli, Tiago, Estados Unidos, SL Odontologia, Mendes, Estados Unidos, Mau Mau, Portugal, Rodomarque Correia, Blusan, Energia Solar. Eita! Nilton Martins está aqui com a gente, muito obrigado pela presença, Nilton. Olha, eu quero dizer para você, Nilton, que nós temos aqui em nossa cidade ainda resta, ainda tem uns remanescentes, pode-se dizer assim, da nossa cultura bonita que a gente tanto admira, e o objetivo desse programa é fazer sátira, brincar e levar um pouco de alegria, que se começou na pandemia e a gente via as pessoas tristes em casa, e aí meu compadre Negalega aqui, então a gente acabou criando esse programa, tá aí. A gente só tem que agradecer o nosso público. Nós só temos mais um bloco aqui. Eu quero já ir com o meu amigo Negalego. Vamos aí, o que você tem aí para dizer para nós? E qual é o caso de hoje? Rapaz, tem 2 sonhos e 2 casos, né? Mas só dá tempo de contar um sonho e um caso, né? Eu acho que você deve Rapaz, eu escolher. queria começar com um caso, contando um caso, da cobra. Cobra. A cobra que bebe cerveja com João Ferinha. Misericórdia. E João Ferinha morava lá na roça, né? João Ferinha, como veio embora pra cidade. Aí um dia eu tô lá em casa, na mesa, escrevendo na mesa, assim, na cozinha, escrevendo até uma poesia. Rapaz, com pouco eu tô vendo a cobra. A cobra forçando a porta da geladeira. Eu assustei e falei, mas dona cobra, dona cobra? Ela falou, não, dona cobra não, senhora Ferinha. Eu falei, mas o que significa isso, senhora Ferinha? Não, eu sou a companheira de João Ferinha. Mas dona cobra não, senhora Ferinha, e ela me corrigindo. Eu falei, mas explica isso aí. Ele falou, não, que eu andava mais João Ferinha aqui na roça e tudo, e João Ferinha foi embora para a cidade, e eu não acompanhei mais. Mas eu falei, mas por quê? Ela falou, não, que aquele homem, eu não aguento beber com ele, não. Ela falou assim, inclusive, a cobra contando para mim, né, inclusive, aqueles 25 graus de cerveja que ele tomou lá no bar de Berival daquela vez, eu estava mais ele. Eu falei, mas eu presenciei aquilo, não te vi. Ela falou, não. Quando eu estou tomando cerveja mais João Ferinha, eu fico invisível. Falei, ai. Eu falei, mas explica esse caldo. Ela falou assim, não, eu não acompanhei aquele homem mais não, que nem eu aguentei aquele homem. Se eu for beber com aquele homem, eu dou uma overdose, que aquele homem não bebe mais nada, não, só cerveja. E a cobra desistiu, falou assim, não, eu abandonei ele, que eu não aguento mais não, e estou vivendo aqui pelas roças, e eu fico na geladeira das pessoas procurando cerveja. Eu falei, mas aqui ninguém bebe, aqui é casa de pessoas que não bebem. Tem refrigerante? Eu disse, não, tem refrigerante eu não bebo não, o João Ferinha já me viciou no álcool. Não tem uma cachaçinha não? Eu falei, não tem não. Aí eu falei assim, ó, é melhor assim, eu vou te dar um conselho, dona Cobra. Dona Cobra não, senhora Ferinha. Senhora Ferinha. Aí eu vou te dar um conselho. É melhor você acompanhar o João Ferinha
ir lá pra cidade, quando o João Ferreira não estava aqui na roça, mas você vai pra cidade, atrás dele, eu disse, não vou não, tô novo lá, não vou não, que eu não aguento beber com aquele homem, eu não aguento beber com aquele homem, então nem a cobra que eu tô João Ferreira. E o povo de meu João Ferreira que bebe esse tanto de cerveja, mas não é ele bebe sozinho não, tem essa cobra que bebe, mas essa cobra de vizinho. É? E por sinal a cobra não quer acompanhar o barrão. Ele tem uma cobra que A cobra ajuda. é vizinho dele. Então eu queria contar aqui um caso, um sonho. Esse é Um sonho. É um sonho. Sonho é como É que... um sonho, Miranda, um Sonho é somente um sonho. É somente um sonho. Raul Seixas falou que um sonho é um sonho. Eu sonhei. Hum. Eu sonhei com o prefeito, Miranda. E... E de Brasília visitar Bolsonaro, Miranda. E aí, ao chegar no aeroporto, Quem? eles pegaram um táxi para o hotel. Não diga. Quando chegou no hotel, no outro dia, pegaram um táxi para ir lá para o palácio para estar com o Bolsonaro. Pegou esse táxi para ir para o palácio para estar com o Bolsonaro. Quando chegou lá no palácio, o prefeito começou a sentir um mal-estar. Um mal-estar. O prefeito disse, ó, vou voltar para trás que eu não estou passando bem não. Ai. E voltou para trás com o táxi. E o prefeito começou a dar uma dor de barriga. Ui. Começou a dar uma dor de barriga, já o prefeito. E ele tá com a barriguinha grande. E cagou dentro do Cagou dentro do táxi. Cagou dentro do táxi, aí Sandra, quem tava mais ele? Quem? Sandra Açúcar, fazendo companhia. Sandrinha. Sandra Açúcar e Elisângela da Granja. Quem era a E celebridade? aí que tava acompanhando o prefeito, Sandra Açúcar e Elisângela. Aí você exagerou na dose, né? É forte. E aí o prefeito fez a cidade lá no táxi, a dor de barriga não aguentou, segurou, não aguentou mais. E aí, Sandra falou assim, isso aqui começou, tá um mau cheiro aqui, tá até fedendo, Sandra falou. Eita. Aí Sandra falou assim, Ela é escandalosa não, mesmo. o prefeito confessou, não, moço, que eu não aguentei segurar, não. Eu fiz necessidade aqui mesmo, eu não aguentei segurar. Aí, Sandra falou, moço, não tô aguentando esse fedor, mas ele falou assim, não, Elisângela falou assim, tá cheirando. Quer dizer que pra puxa saco, catinga é cheiro, né? Quer puxa saco demais, mano. É o sujeito que quer puxar saco, qualquer merda cheira. O sonho é só um sonho, né? Um sonho é só um sonho. Não pode achar ruim que é um sonho, esse sonho é nem contar o sonho. Pra puxa saco, catinga é cheiro, né, galera? Então eu queria aqui, veja bem, eu acho que não tava. Fazer rir não, moço. Peraí, velho. Ai, menino, você tem que Antes que eu esqueça. fica sério aí, Marcos. Eu queria. Peraí, velho. Antes que eu esqueça, eu queria frisar mais uma vez aqui. Frisar mais uma vez. Frisar é o quê? Que diabo é frisar, pô? É quando que corta os pneus, reformando pneu. Eu acho que eu já falei de você não quer ouvir. É a reforma de pneu. Agora eu vou ouvir. Eu queria frisar mais uma vez aqui. Deixa eu respirar. Peraí, deixa eu lá. A esposa de Niltinho é filha de um ex-vereador daqui de Itaém, de Mamédio, que era um posto de bondade. Na época que Itaém tinha vereador, verdadeiros homens. Nessa época Itaém tinha vereador. O pai dela era um posto de bondade, o pai dela é um orgulho. Foi da mesma época que Cocazinho. Foi da mesma época que Cocazinho. Entendeu? Claro, da mesma época que Cocazinho. Cocazinho. Agora, o pai dela, para mim, foi uma das pessoas mais humanas que eu conheci da política de Itaém. Fazer política para voltar para o menos favorecido. Né? Então, para as pessoas que não sabem, a esposa de Niltinho é filha do ex-vereador de Itaém. É isso aí. É isso aí. Salva de palmas para vocês, vereador. Mamede, meus traduções. Não quero o nome dele? Não quero o nome dele, mãe? Mamede, meus traduções. Agora eu quero voltar. Sandrinha! Sandrinha? Trabalhar, Sandrinha. Ei. Os fãs estão te cobrando aqui, viu? Ei! Quer que Sandrinha dança? Welcome, Sandrinha. Os fãs estão... Hello! Hello, Sandrinha, how are you? Não mandei tomar nada, não. Fala inglês com ela aí, pô. Paz e amor, rapaz. Fala inglês com ela aí. Sandrinha. Você que trabalhou nos cruzeiros aí, pelos oceanos mais turbulentos do mundo, El Porto. Lá no Cruzeiro nós só enganava o povo, nós não falava inglês lá também, não?
Tinha os safety lá, que eram os caras que faziam... Se o negão da mala tivesse aqui, ele falava inglês. Tinha os caras que faziam a segurança lá, e nós entrava lá através das escolas de São Paulo, Infinity Brasil, que recrutava nós e colocava nos cruzeiros. Só que a maioria não falava idioma nenhum, né? Aí colocou um cara lá de Santa Catarina nesse cruzeiro com nós lá. E aí o bichão todo da roção lá do interior de Santa Catarina aí, ó, aí apareceu a mensagem, né? Tinha os anúncios nas caixas, né? Aí apareceu a mensagem: Attentional crew, abandon ship, this is a drill, abandon ship. Era um treinamento, né, pra abandonar o navio. Aí ele, ô Baiano, me ajuda aí, Baiano, que eu não falo inglês. O que eles falou? Eles falaram abandon ship. Isso eu entendi. Eu falei, pois é, pega o chip do seu celular e joga lá dentro do mar, joga no mar. Sandrinha, gata. Ó, Javali, comporta, velho. Você comporta, Javali. Como é o nome da sua esposa, né? Silvânia. Doutora Silvânia, você está diante de uma... A maior. De um dos grandes... Para. Ó, estou diante de uma das pessoas corajosíssimas. Primeira coisa que eu tenho para dizer, antes de dizer que ela tem talento, eu acho que tem talento, porque eu também não sei dançar nada, e meu amigo Nilton Martins também, eu acredito que não sabe dançar muita coisa, porque ele contou os mitos dele aí. E aí o seguinte, doutora Silvânia, Sandrinha é uma pessoa carismática, em que o nosso público está aqui aguardando ela passar uma coreografia que ela ensaiou aí há um tempo aí, e essa coreografia já está até popularizada na internet e tal. Sandrinha, tudo bem para você? Confortável? Como é que tá aí? Peraí, só vender o jabá. Programa Causos e Acausos. Oferecimento Dr. Eduardo Astória, Silvio Ramalho, Nilson Miranda, Romeu Gazinelli, Tiago, Estados Unidos, SL Odontologia, Mendes, Estados Unidos, Mau, Portugal, Rodomark Correia, Blusan, Energia Solar. Voltamos, ok. Sandrinha, tá? Sandrinha, pode ficar à vontade aí, pode ficar de pé do jeito que você quiser, o espaço tá bom pra você, como é que tá? Eu vou... Ela não vai dançar comigo hoje, não? Não, ela não vai dançar. A bermuda agora, o povo Tá. falando que eu não tenho bunda, né? Que... Não fala isso. Não diga Mas isso. eu tenho uma prova aqui, até um ciclo. Não fala nada não, Sandrinha. Mas eu tô de bunda. Peraí, silêncio aí, gente. Silêncio, concentração total. Gente, meu Brasil varonil, nós vamos ter aqui agora. Fala, moça. Silêncio puro. Deixa eu falar. Você vai comandar o programa aqui um pouquinho. Ai. Comanda aí, Eu vou colocar a câmera, vou focar nela, entendeu? E você, esse programa sério, né? Resolve aí. Ok, entendeu? Vem cá, você. Vem cá. Cravado, ruim. Deixa eu mandar ele embora. Aqui, ó. Eu vou arrumar a câmera dela, tu senta aqui no meu lugar, entendeu? Sim. Aqui é só você. Beleza, é só clicar e bater no C. Clicar na imagem. Já não tem mais ninguém. Agora eu vou. Já não conhece mais nada. Você tá gordinho, viu? Vai ficando difícil eu passar com você por trás de mim. Aí Pode passar por trás. vai dar problema, já falei. Gente, eu vou posicionar a câmera, já vai sair atrás de mim. Tá gordinha, né? Comendo feijoada, os patrocínios entrando todo dia aqui. Só comendo picanha, né? Fechada, maravilha. Engraçado foi o seguinte. Tá cortado o microfone aqui, né? Não, não tem nada cortado. Tá. Engraçado foi que Sandra falou assim, vocês estão falando que eu não tenho bunda? Aí meu tio ficou assim aqui, ó. Meu tio ficou cego com a cabeça dura pra noiar, que a mulher dele tava olhando pra ele assim, ó. Pra ver se ele olhava, aí ele ficou assim, ó, ele não virou pra ele ficou quieto assim, duro. Quem tem sou eu. Você quer que foca qual câmera aqui, bebê? Na de Sandrinha? Não, tá focado aí. Certo? Beleza. Fica aí, fica quietinho aí. Tá bom. Olha pra frente. Eu vou ficar do outro lado aqui, vou ficar por trás de você. Vai chegar por trás de mim? Cuidado, você consegue agora.
Eu não tô gostando dessa história, o Gedivaldo chegar por trás de mim. Olha ele aqui. Não. Ué, já fui despedido de novo daqui da... Semana passada... Pô, que é? Ó, o Jean Clécio te ligando. Tá ligando pra... É isso, pronto. Calma aí, Jean Clécio, nós estamos trabalhando ainda. Gente, nós estamos preparando aqui, preparamos já o estúdio, tá tudo certo. É só você encostar junto dele, você começa a piar. Obrigado a você. Ok? Sandrinha, nós vamos... beleza? Pessoal, estamos aí. Sandrinha, o espaço está ótimo para você? Tá dando? Tá certo? Sim. Quiser tirar alguma coisa, pode tirar. Tirar aqui. Se ela quiser, ela vai tirar pelo... Até salto mortal, ela vai tirar aí. Nós vamos de parada louca, né? É. Ok. Tá passando por um ó. Né, galera? Tem um negócio seu esticado aí que tá atrapalhando ela. Esse negalei fica... Acho que essa é a perna sua. Os olhos dele ficam cheios de coraçãozinho, né? Você vai apanhar em casa, né, galera? Atenção, minha gente, a partir desse momento agora com vocês, Sandrinha. Ô moço, eu vou te dar uma punição, viu? Eu falei com você ficar sério, rapaz. Fica sério, mano. Todo mundo sério. Ó, o sorriso de Negalei, ó, parece o sorriso do lagarto. Ele é bom que ele dá pra fumar um cigarro, ele dá pra enfiar no buraco do dedo o cigarro assim, ó. Um sorriso desgraçado. Ele fuma um cigarro com os dentes fechados. Ok? Ready go. Let's go? Ready go. The studio at the work room. Bom? Let's go? Go. Ok. Tem como você tá não, nem Não, deixa ele quieto aí. Não mexe com um velho dessa idade, não. não. Tá não. Pessoa dessa idade você tá mexendo. Vem. Vou colocar menos aqui assim, então, assim, ó. Sabe meio? Vem cá, vem. Solta o som, DJ. Vai. O que, meu amor? Não tem como tocar aqui, não? Aí fica mais fácil. É aí mesmo. Tá focado. Tá onde você ir vai pegar você. Não, a câmera que tá te pegando é aquela lá da frente. Tá, olha lá na TV lá. Olha você lá. Olha você na televisão lá, como é que ficou o copo lá. Meu Deus do céu. Você tá ouvindo a música aí? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Pois é, tinha que dançar com fone, né? Não. Por que ela tinha que dançar com Dá pra ouvir? Dá pra ouvir a música? Tira, deixa eu tirar. Dá sim. Agora vai, viu? Gente. Internautas. Meu pai. De Itaê para o mundo, Sandrinha pé de valsa. Por que eu achei esse pé de valsa? Cala a boca, miséria. Mari Fernandes, macio sensação. Mari Fernandes. Quero dizer, me ligou de madrugada, disse que tá com saudade. A história covardia, sacanagem. Cê sabe, né? Sabe que eu não resisto. Corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido. Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Tá gostando, hein, Aquelas paradas Negalei? loucas que eu faço com você. Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Não tem dia, não tem hora e nem lugar. É na cama, é no chão, é no sofá. Quando quiser me usar, me chama, eu vou te amar. Vem! Bota swing, bota piseiro. Chama na pressão dos paredões. Alô, Mari Fernandes. Isso é macio sensação, é pra lascar o paredão. Sabe que eu não resisto. Corro pra ficar contigo.
Baba, né, galera? Não tem dia, não tem hora e nem lugar. É na cama, é no chão, é no sofá. Quando quiser me usar, Me chama, bebê. Vai. vai beber, me pegue pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você, aquelas paradas loucas que eu faço com você. Vai beber, me pegue pra fazer aquelas paradas loucas, aquelas paradas loucas que eu faço. Gostou? O espaço é pouco, o espaço é pouco. Deixa, Dá pra esfregar direito. Pode, toma água aí, Sandrinha. Toma água, Nilton, o respira. que você achou do show de Sandrinha aí? A Sandra tem uma malemolência, né? Malemolência. Ela não tem osso, não tem? É a palavra que qualifica. Eu quero perguntar aqui também, porque me remete muito à sua opinião, você que tem um trabalho espetacular, um projeto Resgate, o que você acha aí da nossa amiga Sandrinha dançando? Talento. Talento. É talento, né? E ela, você também tem uma tia, ou é a prima ou é sobrinha que trabalha com zumba? Pode falar aí no microfone. Luzilândia. Luzilândia. Ela trabalha na cidade. Luzilândia. A dança também é uma ferramenta de inclusão. Inclusão e o que nos remete aqui é a coragem que Sandrinha tem, porque por mais que diverte as pessoas, e há um incentivo aí nesse meio cultural aí, né? Negaleco, você ficou babando, Negaleco, o que foi? Rapaz, toda vez que Sandrinha dança aqui, eu não sou babo, eu emociono também. Mas você chegou até a atrapalhar um pouco o passo dela aí, entendeu? Eu senti que você estava atrapalhando. Você parece uma antena de rádio, velho. Faz parte do programa da atrapalhadinha. Hã? Faz parte do programa. Se Cláudio Duarte estivesse aqui, ele falaria o quê? Rapaz, se Cláudio Duarte estivesse aqui, eu creio que ele falaria que Sandrinha tem que ir voar mais alto. Então, seria New Jersey, New York, Sandrinha tá Dallas, de New Jersey, de Nova York para lá. de Nova York para lá, né? Sandrinha, você teria coragem de chegar aos Estados Unidos? Se você recebesse um convite, você iria? Station of America. A respeito de quê? Pra Fazer sua apresentação. Mas será que ela ia saber dançar em inglês? Porque lá tem que dançar em inglês, né? O inglês e o português parece dar no mesmo, também entende. Não é igual o uso daqui. Meu amigo, Tomou água aí, Sandrinha? Os passes. Presta atenção, os passes nos Estados Unidos é em outro idioma, tem que dançar em inglês. Não dá pra dançar em português, não bate. Tem que dançar em inglês. Vamos para o segundo número de Sandrinha aí. Tem outro? Tem um outro número aqui pra gente encerrar o nosso programa com a música do nosso amigo lá, né? Vamos lá. Bora como que é aí com o mercado. Essa é boa, essa dá vamos lá, Vê se dá. Coloca esse banco aí pra atrapalhar nem galego. Rapaz, ela dança, eu fico emocionado, cara. Certo. Preparou, Sandrinha? Posso meter? Manda raça. Vai lá. Coloca o capacete. I love your style. Em Nova Studios, Meu coração se apaixonou por alguém que só me usou. E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição. Volta, mozão, que eu tô viciado na tua quicada, no teu rebolado. Que amorzinho safado, teu chá de cama bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, vapo, vapo. Toma rebolado e toma, vapo, vapo. Se liga, bebê, oi, toma, vapo, vapo. Toma explorado e toma. Dentro do meu quarto. A cara de Nigalego! Peraí. O que foi, Sandrinha? Começa a enterrar.
Tá errado? Então bora de novo. Bora de novo. O cara cantou a música errada. Só um pedacinho eu vou colocar, viu? Pera aí, Sandrinha. A cara de Negalega é melhor. Parece cachorro olhando pra frangação. Olha, Negalega atrapalhou Sandrinha e eu vou colocar de novo, Sandrinha. Mas eu vou colocar um pedacinho. Aí depois você resolve aí, tá bom? Vamos lá. Cara, deixa eu engraçado. Coloca o capacete e lá vem pedrada. Meu coração se apaixonou por alguém que só me usou. E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição. Volta, mozão, que eu tô viciado na tua quicada, no teu rebolado. Que amorzinho safado, teu chá de cama bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Toma rebolado e toma, toma, vapo, vapo. Se liga dentro, oi, toma, toma, vapo, vapo. Toma esculagem, toma, toma, toma. Dentro do meu quarto. Como é que é a parte do toma, toma, vapo, vapo? Raiva! Não tem como aceitar direito, não? Olha. Ô Sandrinha, você não ensina a gente. Ô Sandrinha, Eu vou te falar, o público tá vibrando aqui, Sandrinha. você não ensina a gente pelo menos essa parte do toma, toma. Não, quieta. Não, eu queria aprender essa parte. Faz aqui. Me Eu ensina vou colocar a música, mas você não sacaneia com ela, não. Só um pedacinho, Sandrinha, só pra Não, você faz sem ela. Mas eu não sei, ela tem que falar só Não, pra não. Mas você não fala não, Sandrinha? Tira o fone do ouvido que você vai ouvir no retorno aqui. Ensinar. Você faz sozinha aí. Não, mas eu não sei como é que é. Fala isso, Não, Sandrinha. vira pra câmera ali, vira. Eu vou colocar a música e o porco vai fazer. Como é que é? É assim, ó. Vai, porco. Vai. É, Sandrinha? Não faz, moço. A gente sabe o refrão. Não, moço. Não vá pro vapo, não. Por alguém que só me usou. E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição. Volta, mozão, que eu tô viciado na tua quicada, no teu rebolado. Que amorzinho safado, teu chá de cama bem dado. Dá um pulo pro outro lado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu Vapo, vapo, moço. Faz direito. dentro do meu quarto, toma, vapo, vapo. Toma. Não, moço. Vapo, você tem que... Mas eu não sei, Sandrinha não quer dar as dicas aqui. Eu faço Aquele dia lá, Sandrinha tá magoada comigo. Não, então esquenta. Que é o seguinte, Sandrinha, pra mim, fez perfeito, mas ela quer a perfeição. Não, eu gostaria até de parabenizar ela aqui. Então parabeniza. Parabenizar a Sandrinha, que é uma excelente dançarina, a melhor. Do extremo. Eu acho que os colegas já avaliam. Termina, eu o primeiro. Mas eu vou dançar O primeiro? Não tá Foi a tempo primeira mais. vez também. Givalci tá pedindo pra você dançar. Não percebi que você errou nada não, né? Não errou nada não. Não errou Nilton vai nada. tocar aí. Não, tá perfeito. Nilton, E pronto. Nilton, nos acalenta, Nilton, por gentileza. Não é mais um sonho não, o que eu vi foi bem real. Não é coisa qualquer, brilho intenso foi. Não pode ser miragem, é tão natural. Não pode ser ilusão, sentimento, coisa e tal. Seu beijo é tudo de bom, qualquer coisa fora do normal. Eu só não esperava tanta beleza assim. Em uma só mulher, guardada só pra mim. Miragem talvez, se é real eu não sei, surreal o teu ser. É tudo que eu sei.
Miragem talvez, se é real, eu não sei, surreal o teu ser. É tudo que eu sei, é tudo que eu sei. Miragem talvez, se é real, eu não sei, surreal o teu ser. É tudo que eu sei, é tudo que eu sei, é tudo que eu sei, é tudo que eu sei. É tudo que eu sei. Eita. Negarego pra você aqui, ó. Cipó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato que tá emburando. Descansar na verde, som na sombra da barriguda. De nada vale o esforço do meu canto, pra nossa espanto tanta mata, já vou matar. A mata atlântica, próxima amazônica, arvoredos seculares impossíveis de plantar. Que triste ensina ter o cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar na sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-mar, mora no dicionário, vida eterna, grande lá. Quem hoje é vivo corre perigo, os inimigos do verde da sombra em ar, que se respira a clorofila das matas e dos pinheiros vão lembrar. E quando chegar a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Paraúna, Imbuiapau, Taco, Sova, Juazeiro, Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Moripe, Paracaruba, Merambamba, Sansaruba, Carvalho, Mogno, Canela, Embuzeiro, Catuaba, Janaúra, Aroeira, Ararivaga, Palfelanguico, Amadoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo corre perigo. Eita, que é pau demais, viu, velho? Gente, ó, muito obrigado aí pela audiência. Já terminando o nosso programa aqui. Já até passamos do horário, mas Deus abençoe a todos os nossos internautas aí. Muito obrigado, Binas, que está aqui do meu lado. Muito obrigado, Negalego. Muito obrigado, Javali. Muito obrigado, Sandrinha. E ao nosso nobre Nilton. Muito obrigado. Deus abençoe você e sua esposa, a família. Um abraço, beijo de coração aí. Desculpa pela sacanagem do programa. Esse programa é muito... Que prazer, né? Esse programa é muito atrapalhado, velho. E eu tô torcendo para esse programa acabar. Chicão, quando Menina Sertana Esportiva, como foi o nome dele? Bicuí ganhou 300 milhões, 300 mil reais, e aí sumiu dos amigos. Aí Chicão falou o quê? Não, eu fui lamentar o Chicão com piedade. Chicão. O povo foi torcendo de Bicuí quebrar, foi torcendo de Bicuí quebrar, até Bicuí quebrou. Aí chegou o senhor também, estava na torcida. Então, gente, um abraço, fique com Deus, até a próxima! Obrigado.